tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana de viagens neste nosso Intercidades. E repare, hoje passamos por Abrantes, Porto, Sintra, Almada, Marco de Canaveses, Palmela, Lisboa e Alcácer do Sal. Vamos percorrer mais uma vez a Nacional 2, que nos leva até Abrantes, passear nos maravilhosos parques de Sintra. Vamos conhecer um biólogo e fotógrafo da natureza que já viu o seu trabalho publicado na National Geographic. Dois jovens que querem reconstruir uma quinta de família que está abandonada há 2 décadas. Vamos conhecer uma marca portuguesa de mobiliário para o exterior, uma aplicação que avalia a saúde mental dos estudantes e vamos mergulhar na fotografia única da Mag Rodrigues e na música da Jéssica Pina. Uma viagem extraordinária que começa agora. A nossa Daniela é a nossa primeira paragem. Ela anda louca com Sintra, então anda ali a perceber os parques, os palácios. Hoje está num sítio maravilhoso. Daniela, é contigo. Olá, boa tarde. Eu hoje estou no Parque da Pena e temos aqui uma boleia diferente, como vocês já repararam. E hoje vamos ver, agora tem de cortar a respiração, porque esta vista é lindíssima, que é aqui, chamam-lhe o postal, não é assim, Gabriel? É assim, sim, senhora. É a nossa foto do postal. É a foto do postal. E tenho aqui comigo Catarina Alves, a diretora executiva da comunicação dos Parques Sintra, certo? Catarina, que experiência magnífica é esta? E toda a gente a pode fazer, certo? Exatamente. Então, estamos no Parque da Pena. Sejam muito bem-vindos uma vez mais à Pena. E, precisamente, a Pena é muito mais do que um palácio. E, portanto, estamos aqui neste parque maravilhoso que tem 85 hectares para explorar de património natural. E temos aqui, portanto, a nossa atividade dos passeios de charrete, que faz parte das nossas soluções de turismo equestre aqui no Parque da Pena, um bocadinho para reviver a forma de como se vivia, como era usufruído, no fundo, deste parque há uns anos atrás. Nós hoje vamos fazer o passeio, obviamente, um bocadinho mais curto. Infelizmente, não temos aqui meia hora de programa, porque normalmente os passeios são de meia hora. Sim, os passeios são de meia hora e também do nosso turismo equestre. Para além dos passeios de charrete, temos os passeios a cavalo, os passeios de pónei. Não é preciso ter experiência, portanto, é só preciso ter boa vontade e vir até aqui ao Parque da Pena para conhecer estas soluções que, no fundo, são resultado daquilo que foi a mão do rei Dom Fernando, o rei artista, e que desenhou o Parque da Pena nesta lógica romântica, portanto, dos caminhos sinuosos, das espécies exóticas e que, no fundo, tem muito, muito por explorar. E nós, no fundo, há pouco estávamos a falar... Oi, isto aqui... É uma viagem. A fandanga também já estava na hora de saída, não é? Exatamente, e portanto os cavalos são animais extremamente sensíveis, muito inteligentes e portanto sabem quando é que é a hora de saída. Ela já sabia, ela sabe estar a fazer horas extras, então está assim um bocadinho zangada, mas isto vai correr muito bem. Aliás, e hoje apanhámos um dia incrível, porque às vezes pode estar um bocadinho, já sabemos que é Sintra, pode estar um bocadinho mais no voeiro, pode ser preciso um casaquinho. Hoje eu safei-me com uma camisa, tivemos sorte com o tempo. Não, exatamente, portanto hoje o São Pedro ajudou, mas mesmo com o tempo, com o nevoeiro, com o microclima, é sempre um bom motivo, há sempre um bom pretexto para visitar o Parque da Pena, que de facto tem tantas espécies, tem tanto local de interesse para explorar. Temos o Templo das Colunas, o Vale dos Lagos, que é para onde nos estamos a dirigir agora. Porque este caminho vai passando por vários pontos de interesse, exatamente. Exatamente, portanto, de facto, esta lógica do parque foi pensada pelo rei Dom Fernando com vários pontos de interesse e neste momento estamos a fazer uma parte do percurso até ao Vale dos Lagos, que é mais um dos pontos de interesse aqui do nosso parque. Existem vários, temos vários locais, várias espécies exóticas para conhecer, para explorar. Temos também, aproveito para fazer um bocadinho divulgação daquilo que é o Alto do Chá também no Parque da Pena, que é uma plantação única de chá de camélia, ainda do século XIX, e até aos dias de hoje sobreviveram 28 plantas desse chá de camélia, que vamos ter a oportunidade também de ter um workshop no dia 4 de junho. Portanto, é mais uma forma de fruição do nosso património natural aqui na Pena. E como é que e essas inscrições ainda estão abertas para esse workshop? Sim, exatamente, ainda estão abertas através do nosso site e no fundo vai ser o primeiro momento onde vamos poder colher e provar chá, folhas de chá do século XIX. Portanto, é uma coisa única ainda da plantação original do rei Dom Fernando. Portanto, se quiser ter esta experiência, também já sabe, é ir aqui às redes sociais da Parques da Pena e ver tudo. E já agora, nós aqui, durante esta viagem, também temos várias espécies e raças autóctones, não é verdade?
verdade? Sim, exatamente. Portanto, isto fazia muito parte daquilo que era a lógica do romantismo na altura do rei Dom Fernando. Portanto, o rei Dom Fernando compra o Palácio da Pena, na altura casa-se com a rainha Dona Maria II, infelizmente a rainha acaba por não usufruir deste património, o rei Dom Fernando tem um segundo casamento com a Condessa Dédala e eles foram os grandes obreiros, por assim dizer, do Parque da Pena e foram os grandes colecionadores de todas as espécies do Parque da Pena. Isto era uma lógica muito romântica. Portanto, na altura fazia parte de colecionar espécies exóticas de outros continentes e que agora estão disponíveis aqui para serem conhecidas. E o chalé da Condessa Dédala, que é outro também ponto de interesse que pode ser visitado. Exatamente, portanto, faz parte do nosso acesso, do nosso bilhete do Parque da Pena, o acesso ao chalé da Condessa Dédala, que no fundo é um chalé que foi criado como um refúgio para o rei Dom Fernando e para a Condessa Dédala, um refúgio romântico, portanto, perfeitamente concebido numa união entre exterior e interior com a natureza e, portanto, é um local também muito mágico, muito interessante para se conhecer. E nós estamos aqui a esta hora, já sabemos que a Fandanga está um bocadinho zangada de estar a fazer horas extra, mas qual é que costuma ser o horário em que as pessoas podem ter esta experiência? Portanto, entre as 10 e as 4 podem ter esta experiência, portanto, através do nosso site ou mesmo comprando no local. Portanto, a experiência de charrete, passeio a cavalo ou passeio a pônei. E quantas pessoas, neste caso, podem fazer de charrete? Podem fazer 4, 5. 4, Depende, 5. Sim. E agora vou falar aqui um bocadinho com uma das guias. Olá, Cátia! A Cátia já está aqui há quanto tempo? Já faz um ano. Um aninho. E que tal tem sido passear aqui pelo Parque da Pena? Tem sido maravilhoso. É um sítio incrível e com cavalos é sempre incrível, portanto. E como é que é a gestão? Há sim pessoas que têm algum receio dos passeios ou não? Sim, existem pessoas que chegam a nós que têm algum receio, mas a gente garante que no final eles saem com um sorriso de orelha a orelha. Sim, e acabam sempre por gostar. Sim, ou seja, vocês também fazem aqui esse trabalho com as pessoas, às vezes as pessoas são surpreendidas, não é? Exatamente, os nossos cavalos são muito calminhos, muito mansinhos e muito habituados às pessoas, portanto são os animais ideais para conviver com essas pessoas, que nunca, que têm medo. Certo. Obrigada, Cátia. Eu queria só dar aqui uma palavrinha à Gabriela. A Gabriela não vai poder olhar para vocês porque ela está. Afinal, consegue, porque ela é profissionalona nisto. Gabriela já está aqui há muitos anos. Sim, tive uma primeira fase, entrei cá nos Parques Sintra como colaboradora em 2013 e tenho continuado o trabalho aqui com os cavalos e isto é incrível. Quer dizer que a Gabriela tem a sorte de andar aqui a passear. Muita sorte, muita sorte. Uma maravilha. E a Fandanga, apesar de tudo, está a portar-se muito bem. Ela está a portar-se muito bem, mas sabe que os cavalos são como as pessoas. Há pessoas que têm muita personalidade e esta égua tem muita personalidade. Tem personalidade. Calhou-lhes uma boa. Ela é enorme, eu não sei se vocês conseguem ter noção aí em casa. Isto é um animal para pesar quanto? Ela pesa 800 quilos. 800 quilos, quase uma toneladinha. É coisa pouca. Deve comer pouquinho também. Muito pouco, muito pouco. E já agora aproveito para dizer, porque eu estive com a Fandanga, mas também estive com outros cavalos lá embaixo no estábulo e eles têm todos um aspecto inacreditável. Nota-se que são mesmo muito bem tratadinhos aqui. Há muito mimo aqui nesta casa, muito mimo, são muito mimados. Portanto, temos 9 no total, 9 cavalos e são muito mimados e muito bem cuidados e de facto ajudam aqui a usufruir deste parque de uma forma bem diferente e quase a recuar um bocadinho àquilo que eram os hábitos dos nossos antepassados, por assim dizer. Nós estamos neste momento a fazer caminhos que, lá está, como a Catarina dizia muito bem, antepassados fizeram, ou seja, é aqui mais uma experiência imersiva. Isto eu digo mais uma porque nós estivemos aqui há pouco tempo no Palácio da Pena e até conheci a Rainha Dona Amélia, não é? Tive essa sorte, ela estava por cá, ou seja, vocês querem mesmo que todos os visitantes tenham assim, quase que consigam fazer uma viagem no tempo. Sim, no fundo queremos ter oferta para que todos os visitantes ao longo da vida tenham vontade de voltar aos espaços e aos monumentos que nós gerimos, porque a nossa vida é feita de contextos. Há contextos em que se calhar às vezes nos apetece um passeio a cavalo, noutro momento valorizamos uma visita eu todas as quartas-feiras me apetece um passeio a cavalo. Então podemos combinar, há muito para conhecer no Parque da Pena. Eu acho que dá para fazer um episódio por semana sobre o Parque da Pena. Podemos já assegurar isso, mas de facto é maravilhoso e estamos agora a chegar à entrada dos lagos, que é uma das entradas alternativas aqui para o Parque da Pena. E vemos aqui este lago lindíssimo, que lá está, também faz parte dos pontos de interesse que a Catarina falava há pouco.
E este aqui seria também um dos sítios românticos para onde viriam passear. Sim, até porque a lógica do romantismo trabalhava muito aquilo que eram as vistas. Portanto, há aqui um cuidado de trabalhar vistas, o cenário, portanto, daí irmos passando ao longo do percurso pelo Palácio da Pena e vê-lo de diferentes perspectivas, porque a lógica das vistas e dos cenários era de facto também uma das vertentes importantes do romantismo. É lá, aqui temos, agora estamos a fazer uma inversão de marcha, não é? Porque também se fazia na altura. Desculpem, o Henrique está aqui, ele não está muito bem sentado, portanto podem ver aqui a câmara de vez em quando a tremer um bocadinho, é normal, estamos numa charrete e o Henrique ainda por cima não está sentado como nós estamos aqui super confortáveis. Ele, para vocês nos verem em casa, está a fazer uma ginástica. Mas pronto, então já tivemos agora uma experiência, eu pelo menos nunca tinha tido, fazer uma inversão de marcha numa charrete. Uma charrete, exatamente. Portanto, surpresas podem acontecer. Mas é imensa claro que segurança, sim. porque não, de facto, porque a Gabriela e a Cátia são fantásticas e, portanto, Exatamente. a pessoa, tirando aqui, Segurança, mas segurança não falta, isso já percebemos. E continuamos então, agora estamos a fazer a volta para trás. Há muita gente que também o faz a pé. Sim, como eu estava a dizer, portanto, a entrada dos lagos é um ponto importante de entrada no Parque da Pena, porque temos a entrada principal, mas sobretudo aqui para o turismo equestre, para os cavalos, a entrada dos lagos é aquilo que nós recomendamos para aceder. E como estava a referir há pouco, portanto, não é preciso experiência de montar a cavalo, que é muitas vezes uma dúvida que nos colocam, se é preciso experiência. Não, é só mesmo boa disposição. Também têm guias incríveis que ajudam nesse trabalho. Sim. Estava agora a falar aqui com a Cátia e com a Gabriela. Sim, exatamente, faz parte, não é só. Portanto, este trato e o trabalho com animais mete sempre muito respeito e, portanto, é normal as pessoas terem algum receio, mas não há motivos para ter receio, é mesmo vir com vontade de usufruir destas nossas atividades aqui no Parque da Pena. E se calhar até são atividades que às vezes, como obviamente o Palácio da Pena é um ícone e às vezes esta parte do Parque da Pena fica um bocadinho esquecida às vezes para as pessoas. Sim, essa é de facto também uma das nossas estratégias agora do nosso plano de atividades, é dinamizar ainda mais aquilo que é a nossa oferta de bilhética, de cultura no Parque da Pena, porque de facto temos este acervo espetacular e é uma pena, não é? Exato. Passo a repetição, só se focarem no Palácio quando temos 85 hectares para explorar com várias atividades, consoante a época do ano. Temos também a visita dos anfíbios, os pirilampos. No inverno esta visita se calhar é um bocadinho mais difícil, mas em dias se calhar que não chove também é possível fazê-la. Sim, exatamente. Portanto, em dias que não chove é perfeitamente possível. Portanto, nós vamos avaliando dia a dia se existem condições climatéricas ou não para realizar os passeios. Mais agasalho, menos agasalho. Exato, até porque agora não dá para ver, não dá para mostrar lá em casa, mas nós temos sempre mantinhas, portanto, para as pessoas conseguirem fazer o passeio de forma bem tranquila e confortável. Que bom. Portanto, já sabem, em casa, eu acredito que depois destas imagens incríveis vai haver pessoas que vão ter a curiosidade e vão ver nas vossas redes sociais para marcar este passeio, seja de charrete ou no cavalo ou também disse pónei, não foi? Pónei, exatamente. Mesmo para as crianças também temos os nossos póneis. Portanto, é uma experiência incrível. Catarina, está toda a gente convidada a vir aqui e ter esta experiência, certo? Claro que sim. Todos convidados a visitarem aqui o Parque da Pena. E já sabem, mesmo que seja verão, tragam sempre o agasalhozinho porque é Sintra. Não se esqueçam. Obrigada, Catarina. Obrigada uma vez mais. É isso mesmo, Sintra pede sempre um casaquinho, é aquele microclima, mas que é tão agradável. E sabem uma coisa que eu vos vou contar? Muita gente já está a pensar, pessoas mais novas com possibilidades, já estão a pensar em mudar-se para estes sítios do microclima, porque com o perigo do aquecimento global, estes sítios no futuro vão ser muito, muito desejados, se ficar um calor infernal, que nós desejamos que não. Que os homens, que a humanidade consiga reverter as asneiras que têm andado a fazer. Bom, e está na hora de rumarmos ao Porto, onde está o jornalista Pedro Reis, que nos vai dar aqui uma visão pessoal dele, daquilo que ele considera ser os destaques do site do Conta Lá de hoje. Olá, Pedro. Boa tarde, olá. E também Olá. vamos começar com os destaques. O primeiro tem que ver com um estudo levado a cabo por especialistas internacionais, mas que foi liderado pela Universidade de Coimbra. Ora, este estudo mostra que, de forma bastante disseminada, há microplásticos nas águas dos rios Mondego e Voga. É de tal forma disseminada esta presença que em todos os locais de amostragem detectaram a presença de microplásticos. Ainda assim, o estudo aponta ainda que
De um ponto de vista global, a presença destes elementos é moderada, mas sublinha que há zonas onde a concentração neste momento atinge já graus tão elevados que o perigo ambiental é extremamente alto. Este é então o primeiro destaque do que queria dar nota. O segundo é uma história, uma notícia da autoria da nossa jornalista, da Inês Miguel, e que nos conta a história de Marta Simões e do marido, que decidiram, depois de uma vida a trabalhar e a viver na frenética Lisboa, decidiram rumar para o interior e passar a viver numa pequena aldeia de Penamacor. Ora, esta decisão começou a ser incubada quando da pandemia. A Marta ficou em teletrabalho, o marido ficou desempregado e então começaram a pensar em ir para Penamacor, para esta pequena aldeia, e aí criarem o seu próprio negócio. E porquê Penamacor? Porquê esta pequena aldeia? Porque os avós da Marta tiveram lá nessa aldeia durante várias dezenas de anos uma mercearia. Então a Marta e o marido decidiram que era tempo de reabrir esta mercearia. Ela esteve fechada durante 11 anos, rumaram então em 2024 para o interior do país, reabriram esta mercearia e fugiram então ao bulício de Lisboa e vivem agora uma vida tranquila nesta pequena mercearia em Penamacor. É uma reportagem interessante, conta uma história bonita e eu convido quem está lá em casa a aceder ao nosso site e, se tiver possibilidade, então, rever esta reportagem da Inês Miguel. Para terminar, uma notícia de âmbito cultural e que nos diz que Portugal vai já, no próximo ano, assumir a liderança da rede ibero-americana da educação artística e cultural. O anúncio foi feito pelo Ministro da Cultura, que explicou o que é isto da rede ibero-americana de educação artística e cultural, ou seja, é uma plataforma que congrega vários ministérios ibero-americanos da cultura e que entre si vão cooperar de várias formas. As prioridades estão também já elencadas, são elas o intercâmbio de metodologias, também a realização de ações de formação, a promoção de investigação e ainda a partilha de boas práticas, a partilha de boas práticas entre os dois lados do Atlântico. Por hoje são estes os destaques que quis fazer menção, mas há imensas notícias que pode ler, há imensa informação que pode consultar, sempre atualizada no nosso site www.contalar.pt. Obrigada, Pedro, obrigada. Até amanhã, não sei se és tu, mas calculo que sim, és tu amanhã. És? Então, até amanhã. Sim, sou. Ok, Até obrigada, amanhã. Pedro, até amanhã. Ora bem, o próximo destino fica na Nacional 2, precisamente, em Abrantes, onde está a Maria João Costa, está numa fábrica de metalúrgica e eu estou cheia de saudades desta loira, que se me desapareceu, está no Museu da Metalúrgica, assim é que é, que se me desapareceu do nosso programa do Intercidades, porque anda a trabalhar muito e muito bem na Nacional 2, mas nós temos saudades tuas, loirinha do Norte. E eu, vossa, estava cheio de saudades quando disseram assim, Maria, vamos da Nacional 2, dar ali um pulinho, apanhar o comboio da Rita no Intercidades, e eu disse logo, vamos que eu estou cheio de saudades deles. E cheguei, não é em Abrantes, eu estava em Abrantes a fazer a Nacional 2, então o que é que eu fiz? Fiz um pequeno desvio até ao Tramagal para conhecer este Museu da Metalúrgica Duarte Ferreira e conhecer esta homenagem que foi feita em 2017, este museu abriu em 2017, porque a comunidade aqui de Tramagal também queria muito homenagear estes anos de glória em que o nosso país ficou também reconhecido pela questão da metalúrgica, e eles quiseram fazer este museu e fizeram muito bem. Até porque em 2018 ganhou o prémio do melhor museu. Foi ou não foi, Lígia? Estou correta, não foi? Lígia, sim senhora, Lígia estava aqui a aprovar as minhas notas sobre este museu. Estamos a falar aqui de um museu, efetivamente, que é uma homenagem à família Duarte Ferreira, que trouxe a questão da metalúrgica para o nosso país, desenvolveu-a, mas este museu conta essa história, esses anos de glória do nosso país, certo, Lígia, nesta área?
Sim, sim, é uma homenagem ao fundador, mas também a todos aqueles que fizeram esta história. O legado da metalúrgica Duarte Ferreira faz-se de pessoas, de todos os trabalhadores que por aqui passaram, e sem dúvida que a metalúrgica Duarte Ferreira foi a maior metalurgia ligeira do país do século XX e tem um peso gigante na nossa história, não só pelas máquinas agrícolas que desenvolveu, criou, patenteou muitas tecnologias nesta área aqui no nosso país, mas sobretudo, lá está, marcou a nossa história nacional com a produção dos míticos caminhões para a guerra colonial. Já vamos. E assim, só para o caso de andarem todos ainda sem este conhecimento sobre o mundo da metalúrgica no nosso país, assim um resumo muito rápido daqueles que foram realmente os marcos da nossa história neste país, a Lígia já o fez. Entretanto, vamos caminhar e vamos conhecer um bocadinho este museu, pegando aí na questão das máquinas agrícolas que falava logo no início, Lígia. A verdade é que ainda são muitos aqueles que vos ligam a pedir peças. Eu acho isso bonito. É verdade, sim, sim. Ainda somos contactados por antigos, portanto, pessoas que compravam máquinas aqui à metalúrgica Duarte Ferreira e que ainda hoje as usam e não se querem desfazer delas, e então contactam-nos a perguntar se ainda há peças. Infelizmente já não podemos dizer que sim, mas não deixa de ser curioso. E a verdade é que quando falamos do Tramagal, hoje uma vila, aqui perto de Abrantes, e falávamos disso logo no início do direto, nesses anos, estamos a falar de uma fábrica que abriu em 1887, 88, certo? 79, 1879. Mas que tem aqui os anos mais gloriosos ali nos anos 30, 60. Como é que era a vida nesta altura aqui no Tramagal? Como é que as pessoas viviam no Tramagal? E outra pergunta que eu acho que é importante, Lígia, porque tocou logo nesse ponto, as pessoas, a comunidade, como é que eles viviam também esta fábrica? Aqui a metalúrgica, sem dúvida, que marcou muito a comunidade, desenvolveu-a socialmente, economicamente, portanto, no Tramagal, sendo uma aldeia, como eu gosto sempre de referir, uma aldeia do interior profundo do país na época, não é? Porque não havia as acessibilidades que há hoje, vivia-se uma vida muito acima da média, não só nos benefícios sociais e de saúde, porque a metalúrgica proporcionava isso aos seus trabalhadores, criou a primeira caixa de previdência do país, e, portanto, através dela as pessoas tinham acesso a cuidados que, de outra forma, não eram prestados. Também na questão da educação, aqui sempre se reforçou muito a noção de que a educação era fundamental para os trabalhadores. Os meninos que vinham para aqui trabalhar aos 12 anos de idade eram obrigados a saber ler e escrever, o que à época, uma taxa altíssima de analfabetismo, era muito extraordinário. E é uma parte social também, não é? Sim, sim. Portanto, a vida aqui era de facto confortável para a época. Portanto, as pessoas tinham acesso à cooperativa operária tramagalense, que lhes permitia, por exemplo, comprar de tudo um pouco a preços mais baixos, a crédito e a prestações. Isto também numa altura que não havia acesso ao crédito como há hoje em dia, não havia essa facilidade. Tinham também, o Tramagal tinha uma vida cultural muito forte, é por isso que nós hoje somos conhecidos por Vila Convívio, isso tem uma razão de ser. Havia aqui muitas associações culturais e recreativas, orquestra de música, orquestra de jazz, banda filarmónica, grupos de teatro, cinema. Pensado para as pessoas viverem bem, na verdade também era isso. Não era só a questão de serem colaboradores de uma fábrica, mas também terem uma boa vida, e vocês conseguiam. E a verdade é que a metalúrgica trouxe essa boa vida para aqui, para o Tramagal. Algumas imagens que nós estamos aqui a ver, vocês conseguiram ir buscar elementos dessa altura, certo? O que é que nós conseguimos encontrar neste museu? Algumas das imagens que estamos a ver neste momento, Lígia, representam aquilo que era usado, representam não, são mesmo peças originais dessa altura. Exatamente, portanto, este museu nasceu em 2017, fruto de um querer muito forte da comunidade e da união da Câmara Municipal de Abrantes, da Junta de Freguesia de Tramagal e do Grupo Diorama, que é o proprietário deste edifício
edifício onde nós estamos. Este edifício era o escritório principal da fábrica, daí a ligação que faz sentido, não é? E aquilo que nós temos aqui, então, é fruto disso. Portanto, foi uma recolha que foi feita até por antigos trabalhadores, em especial um senhor estudante, que comprou as pensas pessoais, muito do acervo que hoje está aqui no museu. E, portanto, nós temos desde material de escritório, por exemplo, não é? Mas também alguns elementos de maquinaria que eram produto da metalúrgica Duarte Ferreira. E eu não posso mesmo ignorar, até porque hoje, para quem assistiu à nossa Nacional 2, nós falamos aqui de vários temas e um deles foi obrigatoriamente falar de azeite. Porquê? Porque nós estávamos em Abrantes e Abrantes é capital também do azeite. Quando falamos em Abrantes temos que falar obrigatoriamente de azeite e achei muito curioso. Aliás, a Lígia alertou-me logo, Maria vai gostar de ver aqui uma sala, que são estes lagares de azeite. O que é que nós estamos a ver aqui exatamente, Lígia? Esta maquete, esta é uma miniatura, não é? Uma maquete de aquilo que era um lagar feito pela metalúrgica Duarte Ferreira. A metalúrgica ficou muito conhecida pela produção destes lagares. Aliás, eu costumo dizer que este é o produto da MDF que ainda hoje vive, porque ainda há muitos lagares destes a funcionar um pouco por todo o país. Pode. Pode sujar-se. Esta maquete foi feita nos anos 40 pelos trabalhadores, servia para andar nas feiras a mostrar aquilo que era então um lagar feito pela metalúrgica, e tem aqui uma história curiosa, é que quando a fábrica faliu e tudo foi a leilão, alguns trabalhadores, estamos a falar, portanto, ela foi feita nos anos 40, estamos a falar já no 97, nos anos 90, quando ela quando fechou, não é? Sim. Alguns trabalhadores esconderam a maquete para ela não ser vendida, já com a intenção de um dia ela ser colocada no museu. E é o elo de ligação que mantemos com eles, uma vez que são eles, alguns antigos trabalhadores, que cuidam dela, vêm cá fazer a manutenção, as reparações que ela precisa, e, portanto, é uma peça que nos enche muito de orgulho e que temos muito carinho. Ela funciona, atualmente já não dá para fazer azeite, claro, mas tudo isto se move. Quando me diz, e eu já percebi, acho que é fácil de perceber também quem está aí em casa, que esta comunidade ainda está muito presente, ainda se lembram muito destes tempos. Quando eles vêm cá, o que é que eles dizem? Que recordações é que eles partilham convosco? Eu não sei se vocês fazem encontros de antigos colaboradores, o que é que as pessoas vão falando? O que é que elas têm saudades? Eu acho que é mais isso. É assim, depende muito, porque nós temos aqui várias gerações. Há umas gerações mais velhas que ainda têm memória dos tempos áureos da metalúrgica e têm muitas saudades disso. Todos os antigos trabalhadores que aqui passaram diziam uma coisa sobre esta fábrica, é que ela era uma escola, porque aqui aprenderam não só uma profissão, mas também valores para a sua vida. Mas depois há uma geração mais recente que apanhou a fase final, que não foi nada fácil, estamos no pós-25 de Abril, a fábrica foi intervencionada. Exatamente, portanto até a fábrica só é devolvida à família Duarte Ferreira nos anos 80 e passaram-se momentos muito, muito difíceis. Claro. Pronto, despedimentos, aquilo que nós hoje conhecemos como layoff, isso está marcado aqui na parte de saída do nosso museu, porque nós fizemos questão de que toda a gente se sentisse representada e contar a história no seu todo, não só as partes bonitas, mas também a parte final que não foi assim tão bonita. E que também é preciso contar porque também faz parte da história. Entretanto, nós estávamos a falar de algumas peças de maquinaria que faziam parte da fábrica. Esta aqui é uma delas, é um moinho de resina. Sim. Exatamente, e vocês vão mantendo, tudo conseguiram trazer, conseguiram colocar aqui, e algumas imagens também conseguiram... Isto são fotografias, são réplicas do catálogo original de produtos. A metalúrgica tinha mais de 1000 referências diferentes de produtos. Aqui fazia-se inclusivamente máquinas à medida, quase como se fosse um modista. Empresas que precisavam de máquinas para um determinado fim, pedia à metalúrgica Duarte Ferreira e havia a capacidade de engenharia e de execução suficiente para se fazer essas máquinas. E é isso que nós estamos aqui um pouco a ver. E a verdade é que o Tramagal continua a ser conhecido e reconhecido por este lado industrial, certo? Que empresas é que nós hoje temos aqui e que continuam também a fazer a diferença, Lígia? Sim, atualmente existem várias empresas que ocupam não só, portanto, aquilo que era o complexo industrial do Tramagal, mas também outras novas que surgiram. Continuamos aqui com fábricas, com empresas ligadas aos caminhos de ferro, à metalurgia, à metalomecânica, perdão. Temos a Mitsubishi, que faz
as carrinhas Fuso, as Canter, que agora está a apostar numa vertente elétrica, a fundição, que continua a fundir. Continua muito ativo aqui esta vida Tramagal. E nós terminamos este direto num antigo escritório aqui da fábrica. Portanto, se há pouco a Lígia dizia-nos que este espaço, todo este edifício, eram os antigos escritórios da fábrica, acabamos aqui num espaço onde muitas decisões, com toda a certeza, foram tomadas, muitos papéis foram assinados para levarem o nosso país ainda mais longe. Muito obrigada, Lígia. Adorei esta visita. Aprendi imenso. Oh, Rita, não sei se tu aprendeste a saber Olha, isto tudo. Eu fiquei surpreendida com toda a informação que acabei de receber. Tal e qual como tu, estava fascinada, não fazia ideia deste museu, confesso, e é sempre bom quando descobrimos estas maravilhas. Realmente é para isso que existe o Conta Lei, que existe também este programa. Fiquei encantada e a tua convidada é ótima porque vê-se que gosta daquilo que faz, sabe muito daquilo que sabe muito, não é? E portanto foi uma visita mesmo maravilhosa. Obrigada a ambas. Beijinhos. Beijinhos, Maria João, volta! Beijinho grande, beijinho. Beijinhos, obrigada. Beijinhos. Ora bem, agora vamos viajar ao encontro de um jovem biólogo, Henrique Afonso, de 22 anos apenas, imaginem. É um apaixonado pela natureza e pela fotografia. Diz o Afonso que vê a natureza em todo o lado, mesmo nas cidades. Vamos conhecê-lo. Olá malta, estamos a entrar em época de reprodução, por isso nesta altura do ano conseguimos observar animais que noutras alturas não conseguimos. Neste caso eu hoje vim fotografar uma ave que vem de África para Portugal, principalmente na primavera, verão, para fazer os seus ninhos aqui nestas zonas úmidas e com caniços. E esta ave é a garça vermelha, acredito que muitos de vocês não conheçam, é uma ave que está ameaçada de extinção. E é isso, eu fiz aqui umas fotos da garça vermelha e é isso, espero que gostem. Oi, Henrique, achámos tão giro. Olá. Achámos tão giro o teu percurso, porque tu és biólogo, agora até estás a fazer um mestrado, certo? Certo. Mas também és fotógrafo e conseguiste juntar estas duas paixões. Sim. Não é? Eu quero perceber, já lá vamos, quero perceber primeiro como é que tudo começa, porque eu acho que tudo começa quando tu a gostares de animais desde pequenito, não é? Conta-me lá. Sim. Então, os meus pais sempre também gostaram muito de fazer caminhadas, então eu acho que ao longo do tempo que ia fazendo as caminhadas com eles, ia me apaixonando um pouco pela natureza e pelos animais no geral. Comecei por gostar até dos animais da quinta e depois comecei a ver os animais mesmo selvagens. E pronto, o bichinho foi crescendo logo. Dos bichinhos. O bichinho dos bichinhos foi crescendo logo desde pequeno. Pronto. E foste para a biologia já a pensar nisso, já com essa paixão, já para desenvolver essa tua paixão, para saberes mais sobre animais? Sim, eu já gostava dos animais, depois comecei, antes de ir para a faculdade, já a fotografar também. Já estavas a fotografar antes? Estava a fotografar antes. Ok, a fotografia começa antes. Sim, e pronto, depois vi que estava a gostar de partilhar a nossa fauna, porque há muitas pessoas que não a conhecem, e estava a gostar de partilhar e queria acrescentar mais conhecimento e mais informação. Tão bonito, sabes porquê? Sobre isto. Mas deixa-me dizer uma coisa, o pai é fotógrafo, não é? O meu pai é fotógrafo, também sim. te ajudou. Mas é tão bom quando tu olhas para um percurso como o teu e pensas, fez tudo, foi mesmo por gosto e paixão, por gostares das coisas, é ótimo, não é? Sim, muitas pessoas até dizem a biologia não tem futuro em Portugal, fotografia não tem futuro em Portugal, ou é muito mais difícil, mas os meus pais pelo menos também sempre me disseram que se é isso que tu gostas, segue e pronto, eu depois Olha, eu não sei quem é que diz essas coisas, mas não concordo nada. Nós temos aqui o privilégio de ter como colaboradores vários biólogos, a Carla Lourenço, o Gonçalo Soeiro, e nenhum deles está desanimado com a vida. Eu acho que isso é uma perspectiva, se calhar, um bocadinho pessimista. Sim. Acredita no futuro, ainda por cima tu, biólogo e fotógrafo. Que sonho! Fotógrafo, já com uma fotografia, eu não sei, tens que me explicar a história da National Geographic. Foi uma fotografia ou mais? Até agora foi uma. Até agora foi uma, mas foi uma fotografia que na altura a National Geographic estava a fazer como se fosse um concurso nas redes sociais. É esta? Ai, que beleza! Exato, é uma estrelinha real, é uma das aves mais pequenas que nós conseguimos observar na Europa, creio que esteja
seja a segunda a ave mais pequena que nós conseguimos observar na Europa. É mesmo uma coisinha pequenina. Que querida! E é linda, tem uma grande crista, assim. É imponente, apesar de pequenina, não é? Aquilo, na verdade, é a asa. Ela estava como Ai, se a fosse a asa. levantar a asa. Peço desculpa, malta. Mas vocês ela também tem uma crista. Os machos têm uma Obrigada crista. por me salvares. É que eu ao longe não vejo nada. Para mim aquilo era uma crista. Estava ótimo. Era uma árvore, uma ave meia punk que eu estava a adorar. Pequenina e punk, tem tudo o que eu gosto. Olha, Henrique, diz-me uma coisa. E este momento foi onde? Este momento foi na Galiza, acho eu, ou no Gerês. Foi numa viagem que eu fiz assim para o norte de Portugal. E o nosso objetivo na altura até era fotografar uma vibra de céuano, que é uma das espécies venenosas que nós conseguimos observar cá em Portugal. Ok. E nós estávamos a andar, entretanto, os meus amigos até desistiram, o Gonçalo e o Ela, que também já estiveram aqui. Isto está tudo ligado. Está tudo ligado. Da Terra Viva. Sim, exatamente. O Elo é dos meus melhores amigos e também me impulsionou um bocadinho mais este gosto pelos Há animais. todo um gangue de biólogos, já estou a ver, Sim. gosto disso. E numa destas viagens eles depois decidiram continuar a pé e eu em frente e eu fiquei ali com esta ave e ela ficou a exibir-se praticamente para mim e pronto, eu Que tirei-lhe umas espetáculo! fotos. E percebeste logo que tinhas fotografado uma coisa especial, um bichinho especial? Sim, eu até acho que foi das primeiras vezes que fotografei esta espécie e é uma das espécies mais bonitas, também de cá de Portugal, porque tem aquele amarelo muito, muito bonito, por isso eu gostei muito. Olha, mas para tu conseguires fazer estas fotografias, há técnicas, não é? Sim, Para não falar de material, que já lá vamos. Sim, sim. Mas há mesmo técnicas ou não? Explica-me lá. Quer dizer, imagina uma pessoa que seja super ruidosa, que vá a cantar headphones no meio... Não consegue fazer nada, não é? Tem que haver umas certas regras. Sim, eu acho que a melhor coisa que uma pessoa que queira fotografar animais tem de ter é mesmo paciência. Eu, quando comecei, era um jovem sem paciência, então... E agora és crescidíssimo, Rodrigo. não, agora não tinhas não. paciência? Mas não tinha mesmo paciência nenhuma, mas depois fui aprendendo e agora eu adoro ficar e adoro ir sozinho fotografar e fico horas ou às vezes dias só a tentar fotografar uma espécie. Isso é espetacular. Deixa-me fazer uma pausa. Num mundo tão corrido em que não há tempo de atenção a nada, o facto de tu adorares ir sozinho, ficares à espera, com paciência, para fotografares uma espécie, é incrível, sério. E ao pé da natureza, desligado provavelmente de imensas coisas, Sim, é lindo. Sim, e eu moro ali em Almada e mesmo que não seja aquela cidade de Lisboa, também é uma cidade, então Claro, é? acaba por ser um pouco de movimento a mais para mim, até eu gosto sempre de me refugiar um pouco também. Portanto, já me disseste, o primeiro fator para se conseguir, paciência, não é? Sim, depois existem algumas técnicas, eu mesmo nos workshops costumo dar algumas técnicas que ou fui lendo ou fui ganhando mesmo com a prática e uma delas é bastante curiosa, que é, em vez de se ir em direção ao animal, à ave em questão, pode-se ir fazendo zigue-zagues até nos aproximarmos da ave. Sim, mas isso tem assim alguma justificação científica? Eu creio que, e para além de se fazer zigue-zagues, nunca se deve ir com a câmera apontada para o animal. Eu acho que o facto de estarmos com a câmera apontada, elas podem achar que é uma arma, então Com podem se certeza. assustar. E se formos em direção a ela, ela pode achar que é um predador. Então, Na verdade é. Na verdade somos também. Mas se formos lentamente em zigue-zagues, especialmente com aves aquáticas e aves costeiras, costuma muito resultar. E se formos mais agachados ao nível delas Eu, também. por acaso, tinha ouvido uma coisa, mas tu vais-me dizer que se é mentira, pode ser um total mito urbano, porque eu, quando era pequena, tinha muito medo de cobras e alguém me disse que se alguma cobra te perseguir, tens que andar aos zigue-zagues. Por acaso... E eu, é assim, nunca aconteceu, mas amiga cobra, se acontecer, eu vou andar aos zigue-zagues. Por acaso, as nossas cobras não são... Acredito que sejam muito mais defensivas do que propriamente que nos vão atacar. Sim, mas imagina, sei lá, que eu vou para um sítio qualquer... Sim, que por acaso também nunca ouvi falar. Mas tu gostas mais de aves, não é? Eu também gosto muito de répteis, como as cobras, mas sou mais especializado em aves do que propriamente em répteis, sim. Qual é a tua ave preferida? A minha ave preferida foi a primeira que eu também decidi ir fotografar, que é um pernilongo. Ah, pois é, a tua primeira fotografia foi um Sim. pernilongo. Isso é incrível. Não sei se temos fotografias. Temos alguma fotografia de pernilongo, Cláudia? Aí Vamos ver as fotografias que tu enviaste, a ver se encontramos algum pernilongo. E, entretanto, não me falaste aqui de uma coisa muito importante, já lá vamos à tua câmara. Isto está aqui em cima da nossa mesa,
Vê lá, se há algum... Queres ir dizendo? Olha, diz mais. Isto é uma galinha d'água, é a mãe com a cria. Isto é um melro d'água, que é uma ave que se alimenta e mergulha assim nos rios. Isto são as nossas cegonhas, em silhueta. Isto é uma rela meridional. Isto é uma tartaruga marinha comum, foi em Cabo Verde. Isto é a víbora cornuda. Esta cornuda já me tinha um bocadinho de medo. Isto é o golfinho, eu chamo golfinho do rio, que são os golfinhos que nós conseguimos observar no Rio Tejo. Uma raposa vermelha, um veado vermelho, uma fêmea e uma tartaruga marinha, mas esta é uma cria. É tão comovente, sabes? Eu só de ver fotografias de animais comove-me. Palavra de honra, não sei porquê, quer dizer, sei porquê, porque é tão incrível vê-los no seu habitat natural, não é? E pensar que todos somos responsáveis por essa continuidade desses habitats naturais que são tão importantes. Mas, quando tu vais fotografar, tu levas material contigo. Levas a tua incrível câmara, que eu até tenho medo de tocar, mas já está aqui um bom investimento, não é? Sim, na verdade, pronto, como o meu pai é pois, fotógrafo... tu herdaste. Eu herdei. Ganda sorte! O meu pai é mais fotógrafo de estúdio e de produtos, não propriamente de natureza, mas eu, como tinha o bichinho dos animais e depois tinha a oportunidade de estar sempre a vê-lo com câmaras e isso tudo, pensei um dia, olha, vou pegar e vou começar a fotografar os animais e comecei, e a primeira foi mesmo o pernilongo. Ele acha graça que tu faças isto, deve achar. Ele adora. Claro, deve ficar todo orgulhoso. Ele gostou muito e acho que agora também gosta e por acaso tenho a sorte dos meus pais me apoiarem nisto. Sabes uma coisa, eu às vezes estou a ver que também tu deves ver imenso, mas olha, os documentários da National Geographic às vezes são mesmo sobre as equipas e é tão giro ver isso. E é tão giro porque eles realmente passam horas e horas à espera só para ver às vezes um bichinho mínimo ou um leão a fazer não sei o quê, e são horas e é muito engraçado ver isso. Tu deves ser viciada a ver essas coisas, não? Eu sou completamente viciado, sim. Gostarias de ter um dia essa vida? Eu gostava muito de seguir na parte da biologia, ou seja, seguir investigação e trabalhar mesmo no campo, porque acho que também conseguimos fazer os dois, tanto a biologia e estar a salvar mesmo no campo e ao mesmo tempo estar a mostrar isso. Por isso eu gostava de fazer biologia e complementar sempre com fotografia ou vídeo. Com reportagem, não é? Que é espetacular. Exatamente. Olha, isto é espetacular, eu vou ter que experimentar, desculpa lá. Onde é que tu arranjaste isto? Foste tu que fizeste isto? Portanto, isto é o que tu usas para, no fundo, para te disfarçares para os bichinhos acharem que tu és um bichinho. O que quer dizer? Que tu és uma moita. Exato. Isso pode-se comprar em várias lojas, em várias aplicações também, e serve mesmo para isso, para estarmos camuflados. E eu normalmente, como gosto de ficar algumas horinhas, meto o fato de camuflagem, que é esse casaco e as calças, e depois ainda meto a rede de camuflagem por cima, que é para os animais não me A rede é esta? A rede é essa, exatamente. Portanto, e a câmara fica onde? A câmara, eu tenho um tripé e normalmente fica... Também disfarças? Tento disfarçar um bocadinho também com a rede de camuflagem, sim. Eu acho isto incrível, a sério, acho espetacular. E ficas horas, tapadinho, à espera do bichinho. Sim. Olha, e costumas fazer isto quantas vezes? Como é que isto acontece, estas tuas expedições? Então, como eu estou a seguir todo este percurso de escola, faculdade e ainda não parei, ainda não consegui ter um ano só dedicado à fotografia, mas normalmente eu tento sempre... Fins de semana? Aos fins de semana é quando tento mais e também durante as férias. Gostava que depois já quando estivesse a trabalhar e pudesse tirar férias também pudesse organizar assim umas viagens mais específicas para ir fotografar outros animais, mas agora ainda estou mais nas férias escolares e também aos fins de semana. Para terminar, 3 animais de sonho para ti que tu assim ficarias encantadíssimo de conseguires fotografar. Ok, então... Um bom exercício. Eu gostava muito, em relação a aves, eu gostava muito de fotografar pinguins. Adoro pinguins. Eu também gosto muito. Em relação aos mamíferos, acho que gostava de fotografar, por exemplo, os elefantes. Acho animais espetaculares. Eu nem vou falar sobre isso porque eu sou apaixonada por elefantes desde que nasci, percebo-te. E acho que pode ser mais uma ave, podem ser os pelicanos, que também gosto muito. Muito bem. Olha, que cumpras todos os teus sonhos, Henrique Afonso. Gostei muito de conhecer. Também eu. 22 anos, já a fazer coisas tão giras. Acho que vais voltar cá com certeza para nos contares mais aventuras. Obrigada por teres vindo, Henrique. Obrigada.
E agora, na próxima paragem, vamos até a aldeia da Légua, em Marque de Canaves, onde um casal de namorados, isto hoje é só gente novíssima, de apenas 20 e 19 anos, se dedicam a reerguer uma quinta de família. Vamos espreitar. Cerca de 3 décadas depois, estes campos voltam finalmente a ser labrados. Uma terra rica, fértil, que durante muitos e muitos anos deu vida e sustento, mas que acabou por ficar para trás, esquecida no tempo, entregue ao silêncio e conquistada pela vegetação. Hoje, regressamos com uma missão: devolver-lhe a vida. Aos poucos, cada espaço aberto, cada gesto, cada detalhe, traz-lhe de volta a força que sempre teve aqui. A terra respira novamente. Para nós, é mais do que um projeto. É um motivo de orgulho recuperar uma quinta com tanta história, tanta memória, tanto significado. E, no fundo, sabemos que este trabalho não é só nosso. É também uma forma de honrar quem viveu aqui, quem cuidou, quem nunca deixou de nos chamar casa. Esta voz maravilhosa é da Letícia Coelho, que é a namorada do João Queiroz, que são este casal, olha para eles, são este casal tão novinho e tão queridos, a dizer que vocês são tão novinhos e já a fazer coisas tão giras. É por isso que eu saio daqui, deste programa, todos os dias, com muita esperança no futuro. Malta, João, Letícia, como estão? Estamos bem. Estamos bem, sempre bem. Sempre bem. Olha, vamos lá tentar explicar como é que vocês se metem nesta aventura. Porque, para já, esta casa, este terreno, isto era de quem? Conta-me lá, João, que acho que isso vem da tua parte, não é? É. Exatamente. Então, pronto, a quinta veio da parte do meu pai. A quinta foi deixada aos tios dele, que faleceram há cerca de 20 anos atrás. E como não tinham filhos, deixaram para o meu pai e para as irmãs, que eram muito apegados, e daí até o nome da Quinta da Madrinha. Exato. Porque era como uma madrinha para eles. E então foi deixada para eles, e nós gostávamos de ter, sempre gostámos disto, e decidimos entrar neste projeto a dois, e noutro sentido, eu trabalhava com um casal de youtubers também, gostava de os ajudar na quinta, e eles ajudaram no nosso canal, e aqui estamos hoje. É espetacular, porque essa quinta estava abandonada há mais de 20 anos, não é, João? Sim. Mas sim. A tua família, ninguém tinha capacidade, era, para pegar nisso? Capacidade não digo, mas... Vontade? É assim, hoje também, se calhar. Hoje em dia, pronto, principalmente aqui à nossa volta, temos o que mais há são quintas abandonadas, e que hoje em dia, pronto, as pessoas têm os seus trabalhos, têm outras tarefas, e se calhar até muito por causa do tempo, quem é que gostava hoje em dia, cada um tem o seu terreno, tem a sua casa, e acabar por se afastar dali. E ficou ali esquecido, pronto. Olha, mas isso é hoje. tão triste, mas ao mesmo tempo é muito revelador. Andam as pessoas a matar-se nas grandes cidades para encontrar casa, e depois tantas casas sem gente nesses sítios tão bonitos, não é? E foi se calhar isso que vocês pensaram. Também foi, Letícia, uma opção de vida? É verdade. Sim. Conta-me, como é que foi? Porque vocês estão aí os dois num sítio que é muito bonito, mas que não é propriamente hiperurbanizado. Vocês são muito novinhos, não é? Fizeram uma opção de vida com a reconstrução dessa casa? Sim, vimos uma opção
de criar a quinta dos nossos sonhos lá. Oh meu Deus, 20 e 19 anos, olha, isto é inacreditável. E tu, entretanto, é que és a grande comunicadora, não é? Porque tu é que ajudas o João a fazer estes vídeos e, no fundo, a contar a vossa história através das redes sociais, que também são muito úteis, não é? Sim, é verdade. No começo foi um bocado estranho, mas aos pouquinhos fomos lá. Olha, João, eu ouvi dizer que antes de tu agarrares aí nesse projeto da Quinta de Família, tu estiveste a viver em casa de uns vizinhos ingleses. Não, estive a trabalhar com eles. Estiveste a trabalhar com eles? Juntei-me a eles. Exato. Sim, juntei-me a eles. Pronto, eles têm um projeto idêntico ao que nós temos agora, no YouTube também, partilho o dia-a-dia deles e juntei-me também ao projeto deles, na altura. Pronto, juntaste deles. Eles são um casal inglês, é isso? Sim. Pronto. E eu ouvi dizer que esta experiência foi tão gira para ti e fez tanto crescimento que tu até começaste a aprender a falar inglês com eles. Foi, é verdade. Quando me juntei a eles, aliás, lembro-me das primeiras vezes que estive com eles, quase tudo era feito pelo tradutor, porque nem ele percebia a mim, nem eu a eles. Então, pronto, aos pouquinhos eles também me ajudaram a conseguir, e eu a eles. Hoje em dia também já falam um bocadinho mais de português, mas claro que eles falando a língua deles, eu a conviver com eles quase todos os dias, ou muitas vezes, comecei a aprender, e eles também foram muito úteis nesse sentido, porque conseguiram-me ajudar até chegar aqui e até conseguir criar o meu próprio projeto. Então, giro. E se fosse, se calhar, se não fosse isso... Mais ou menos. 30 e ela tem 30 e tal, 37, 38, ele tem 44, 45. Espetacular, portanto isto é mesmo uma daquelas coisas que começou por um trabalho, mas gerou-se uma amizade em que todos se beneficiaram imenso, não é? Porque tu aprendeste com eles contigo. Acho isso mesmo uma história muito, muito gira. Olha, eu sei que vocês têm como sonho também que a vossa quinta se autossustente, ou seja, vocês consigam ter, não é? Como é que é? Árvores de fruto, sim, alimento para o mais possível se tornar autossustentável. Qual é o plano? Desculpem, mas está aqui uma mosca muito chata aqui no estúdio. Continua. Sim, nós temos, é um dos nossos principais objetivos. Claro, com o passar do tempo, queremos, passo a passo, conseguir criar uma quinta autossustentável em vários sentidos. Eu acho que a quinta acaba por ter muito potencial para isso e é rica, por exemplo, em água. Nós temos 2 poços de água, uma mina, e temos mais uma nascente, portanto água, em termos de água, já é bastante autossustentável. Queremos também apostar em alguns painéis solares, trabalhar com alguns patrocinadores. Aliás, já estamos a trabalhar com alguns para conseguirmos criar também essa autossustentabilidade em termos de energia, e também já estamos a trabalhar em cultivar os nossos próprios alimentos, aquilo que achamos importante, da forma mais natural possível que conseguirmos. Olha, João, mas eu estou a ver aqui nas imagens a trabalhar imenso, a fazer imensas coisas. Onde é que tu aprendeste isto tudo? Explica-me lá. Onde é que tu aprendeste a construir e a pronto, ali era um telhado. Acabei por ter sempre essa sorte, porque desde pequenino que ando nisto, os meus pais também têm a quinta deles e foi aí que eu aprendi tudo. Eu gostava sempre gostei muito de andar com o meu pai na quinta e aprender essas coisas. A minha mãe também gostava muito de ajudar no jardim, e depois acabei por entrar naquele projeto também com os nossos amigos, nossos vizinhos, e se calhar tive uma maior aprendizagem em termos de construção e trabalhar com madeiras, e assim que foi muito útil. Ou seja, acabei, com o passar dos anos, acabei por aprender um bocadinho de cada, com diferentes pessoas. E eu acho isto incrível. Também... Eu vou-te dizer, sim, eu não desvalorizo nada, antes pelo contrário, os cursos universitários. Aliás, tu estás a terminar a licenciatura em Tecnologia Automóvel também, não é? Mas este conhecimento de coisas
técnicas, é tão importante para o nosso país e há tanta falta de pessoas. Sim. Bem, da tua idade acho mesmo muito raro, acho incrível. Acho que tens aí uma série de capacidades que te podem fazer chegar certamente mais longe. E a Letícia, vai continuar estás a estudar, Letícia? Não, acabei o 12º. Ok, e estás só dedicada a esse projeto? Sim. Ok, e não queres estudar mais? Não. Nunca ladra. foi muito de estudar. Não gostaste muito de estudar? Não, nunca gostei. Pronto. Nunca tive a ideia de seguir. Está bem, mas também se calhar podes tirar um curso profissional que te ajude aí nesse negócio, não é? No vosso futuro. Quem sabe? É uma possibilidade. Sim. Está bem. Olha, gostei imenso de vos conhecer, que a vida vos corra sempre muito bem. Continuem a conseguir cumprir aí o vosso sonho de reabilitar essa casa e acho que são muito inspiradores. Obrigada. Muito inspiradores para muitos jovens que às vezes andam à procura de um rumo. Bem, sei que no teu caso estava mais fácil, porque já tinham um sítio, mas foi com muito trabalho, foi à conta de muito trabalho que vocês estão a conseguir construir o vosso sonho. Exatamente. Um beijinho aos dois. Beijinhos. Beijinho, Tchau. obrigado. Um beijinho, gostei Obrigado. muito. Vamos fazer agora um curto intervalo nesta primeira viagem da semana do nosso Intercidades, mas voltamos já a seguir com muito para ver. Até já. Sejam bem-vindos à segunda parte desta viagem do Intercidades. E agora vamos saber o estado do tempo, até porque, para quem anda com saudades de calor e solinho, parece que vamos ter boas notícias. Vamos saber essas notícias com o Francisco Rodrigues, da Best Weather. Olá, Francisco. Olá, Rita. Estás e boa bem? tarde a todos e aos telespectadores. Sim, tudo bem por aqui. Olha, conta-me lá, Sim. acertei na previsão do tempo, isto vai melhorar, quer dizer, melhorar, já sempre, a perspectiva já sabe que é sempre um bocadinho complexa, mas vai ficar calorzinho? Acertaste, eu acho que já me posso ir embora, não há nada mais a dizer. Não, diz-me lá o que é que vai acontecer, porque tu agora dizes que vem não sei o quê, que vem não sei o que mais e justificas porque é que vai ficar bom tempo, isso é que é interessante. Agora tenho que dizer coisas, está bem, sim, eu digo coisas. Então é assim, nós nos próximos dias vamos ter em Portugal Continental, especialmente em Portugal Continental, vai haver, portanto, não sei se já estão a passar esse videozinho, essa imagem mostra as anomalias da circulação atmosférica sobre a Europa e o que nós vamos ter é, portanto, desde a região aqui dos Açores e da Península Ibérica e depois estendendo-se a toda a Europa Ocidental, uma massa de ar muito quente e estável que se vai estabelecer sobre o território e pronto, também sobre grande parte da Europa. Portanto, vamos ter o primeiro teste, digamos assim, de verão este ano em Portugal Continental, Espanha, França, Países Baixos, toda esta região da Europa Ocidental e do Sudoeste Europeu, com temperaturas muito acima do normal. E, portanto, a partir dos próximos dias, já com esta subida da temperatura, vamos ter, portanto, nas regiões do interior, valores largamente acima dos 30 graus, localmente superiores aos 35 graus. Vamos ter um aumento do risco de incêndio também, esse ponto é menos positivo, porque temos muita vegetação resultante desta primavera úmida que tivemos, muita vegetação que cresceu e que agora, quando começa a entrar estes calores, esta vegetação começa a secar, estes arbustos, esta vegetação herbácea, ervas, etc., aumenta o risco de incêndio, portanto, com valores de temperatura muito elevados, na ordem dos 35 graus e umidades a descer, é de esperar o aumento do risco de incêndio, também com algum vento, vamos ter algum vento de componente leste a vir de terra, portanto, dado esse vento de componente leste, também vamos ter temperaturas altas no litoral, portanto, bom tempo para a praia, temperaturas no litoral entre os 20 e 25, localmente até ao perto dos 30 graus em algumas regiões do litoral. Portanto, essencialmente é isto, é um cheirinho a verão que vai durar pelo menos 8 a 10 dias. Ai, que bom! Portanto, 8 a 10 dias, vamos entrar no meu mês preferido de
sardinhas, santos populares, caracóis. Francisco, diz-me coisas que tu também gostas em junho, eu adoro tudo. Jacarandás em flor. Sim, os dias grandes. Amigos. Os dias grandes, exatamente, precisamente, vão ser, mas pronto, pelo menos nos próximos 8 a 10 dias, com tempo bom. A única questão que poderá aparecer nas regiões montanhosas do interior é que não descartamos algum aguaceiro ou trovoada durante a tarde por causa do calor. Em alguns dos dias não se descarta, mas 90% do tempo, 95% do tempo vai estar com calor e com temperaturas elevadas e já, portanto, um sabor a verão já bastante vincado. Maravilha, maravilha, Francisco. Olha, obrigada, foi um gosto. É sempre bom quando nos dás assim estas notícias boas para aquecer os nossos corações, que estão com muitas saudades de... Esta primavera tem sido um pouco tímida, portanto nós precisamos que ela anime. Obrigada. Obrigado. Um beijinho, Rita, e boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Da meteorologia, passamos para o nosso segmento Portugal Faz Bem. Hoje vamos dar-lhe a conhecer uma marca 100% portuguesa que utiliza material reciclado e reciclável para fazer mobiliário de exterior. E vamos conhecer a mãe e o filho. Pois é, que estão nisto em família. Vamos lá, vamos ter com eles. Estão comigo a Fátima Sena, mãe, e o André Sena, filho. Exatamente. Muito bem. E são os criadores da Búzio Outdoor, mas pelo que sei, a vossa experiência nesta arte que está tão abandonada, ainda bem que temos aqui representantes, de estufar, de fazer bom mobiliário, já era mais antiga, certo? Sim. Explique-me lá, Fátima, como é que isto surge na família, antes de irmos ainda a esta linha nova do mobiliário exterior? Nós fazemos estofos, não é? Fazemos também outras coisas, mas fazemos essencialmente estofos. E como nos apercebemos que faltava, na área do mobiliário de exterior, faltava uma marca portuguesa forte, com design, então decidimes criar e começar a desenvolver e a criar esta área para exterior. Mas já fazem estofos há quanto tempo? Isso é uma coisa de família? Como é que é? Há estofos há uns 15 anos. 15 anos. Sim. Como é que isto começa? Que alguém tinha jeito? Porquê é que foram para este negócio? Foi nascendo a pouco e pouco, foi se desenvolvendo e fomos criando assim aos poucos. Mas foi com a Fátima ou com o André? Quem é que começa a marca, para eu perceber? A marca começa com a Fátima. Começa com a Fátima. E o André vem atrás. O André umas vezes por querer, outras vezes sem querer. E agora já gosta. Fala, André, fala. Não, foi criando gosto pela parte da decoração também, porque é um gosto que se ganha. Claro que é. E isto vamos fazendo projetos e os projetos vão seguindo e vamos criando gosto por esta arte também. Sim, mas estava a tentar perceber como é que isto começa, porque às vezes é porque se fez um trabalho para um amigo que alguém gostou, vai-se experimentando e depois isto vai crescendo. Estava a tentar perceber qual era a vossa história da marca, na parte da estufagem ainda, antes de irmos para esta linha. Como é que isto tinha começado? Porquê é que estão nesta área e não estão noutra qualquer, Fátima? Porque nós, há uns 40 anos atrás, quando eu e o meu marido casámos, começámos por fazer roupa. Depois passámos para malas. Tem uma história boa. Isto é uma longa história. Mas é essa história que eu quero. Tem que aumentar o programa para ele contar a história toda. Não faz mal, mas eu quero saber o que os outros não perguntam. Tinha que haver aí uma história. Começaram a fazer roupas. Fizemos roupa. Mas quem é que tinha jeito para fazer roupas? Era a Fátima ou o seu marido? Ou os dois? Tínhamos os dois. Então isso não é interessantíssimo? Isso é muito Isso não é interessantíssimo há 50 anos? É uma família de artistas. Super talentosa. Depois fizemos malas durante muitos anos, malas de senhora, normalmente em pele, era o que fazíamos. E naturalmente começámos... E passou-se para esta área também em pele e depois foi-se desenvolvendo e para a área da decoração. E era sempre esta marca? Não. Não, nunca. A Búzio foi criada essencialmente só para o mobiliário. Para o mobiliário. Então, há outras marcas que vocês também
Que temos. Que têm? Sim. Que giro. Como é que se chamam as outras? A Interprime e a Window Decor, que é a parte dos cortinados. Está a ver? Montes de coisas para me contarem. Então, eu tinha que perceber isto, não é? Não podia nascer literalmente das ervinhas, estas coisas bonitas. Não. Já é uma Tem que longa haver história. Sim. E o André, como a Fátima disse muito bem, entrou umas vezes obrigado, outras vezes por vontade dele. E agora já é por vontade. Agora já é por vontade. E agora já é por vontade e certamente com um contributo importante, porque também é a sua formação, não é? Claro que sim. Muito importante. Como é que vocês dividem o trabalho? Quem é que pensa? Como é que isto funciona? Explica-me. Eu estou como designer da Búzio. Da Búzio. Pronto. E depois é feito um trabalho no desenvolvimento de todas as peças. Certo. Quando a tua mãe estava a dizer, descobrimos que havia aqui uma lacuna. No fundo, nós vemos muito mobiliários, por acaso isto eu acho que é super original, porque nós temos aqui, estou a adorar, eu sempre penso nisto, penso nos meus gatinhos, no cão não, porque ele é gigante, estava cá, disse em 3 segundos, mas eu acho que são tão fofos, parecem bonecas, mas aqui é os modelos, não é? Aí é só que é miniatura, pequenino. para podermos demonstrar como são e como isso é apenas uma miniatura, uma amostra dos nossos modelos em ponto grande. Mas são super bonitos. Agora, e também têm com certeza que ser funcionais. Tudo isso é pensado. Tudo isso não é pensado desde a parte do conforto à parte de funcionalidade e durabilidade. Vocês sentiram que... O que é que vocês sentiram? Que era tudo muito igual, que era tudo muito feio, que era tudo muito pouco português? Ou seja, foi essas oportunidades que vocês foram agarrar? Foi tudo um pouco, porque... ou sentíamos que havia marcas muito baratas ou marcas muito caras e todas elas estrangeiras. Bem pensado. Pronto. E o que nós sentimos aqui esta lacuna no mercado e tentámos criar uma marca portuguesa, 100% português, e que conseguisse ocupar esse espaço no mercado. Então fazemos este mobiliário. É mesmo giro. Eu vou agarrar aqui nesta... Ai, esta é tão gira. Essa é uma particularidade que faz cama. Já olha, era o que eu estava a precisar, que nem imagina. Ele tirando... Isto faz tão giro. Ele passa para baixo e faz assim. Vejam bem, olha, já está aqui uma caminha. Olha, para mim era uma almofadinha, também estava bom. Muito, muito giro, muito giro. E com uma preocupação que é impensável qualquer empresa que se lance no mercado nos dias de hoje, também uma preocupação de sustentabilidade, não é? Sim, temos como é que isso se cumpre na vossa empresa? Começamos pelos tecidos, procuramos sempre tecidos reciclados, ou quando possível, pronto. Se não, 100% recicláveis. Certo. São duas palavras muito parecidas, mas diferentes. Que não são iguais. Mas que não são iguais, são diferentes. Exatamente. E depois também temos a preocupação com a produção. O facto de termos uma pequena produção, não fazemos estoques. Pois, vocês é por encomenda. É tudo por encomenda. Portanto, não temos desperdício. Não há desperdício. É essa preocupação que temos. E quem é que são os vossos principais clientes? Ou seja, quem é que... Compra. Sim, quem compra Búzio. Pronto, nós temos o site que vendemos diretamente para o público. Pode ser público, eu, tu, outra pessoa qualquer. Sim. E também, público, com certeza, empresas, hotéis, pessoas. Não? Sim, trabalhamos por projeto, ou seja, para profissionais. Aí já não trabalhamos com o site, trabalhamos por projeto e os produtos podem ser personalizados, tanto em feitio ou em termos de tecidos, para poder encaixar nos projetos. E isto, outra coisa que as pessoas se preocupam muito, tudo o que se põe lá fora estraga-se muito, não é? Sim. Aqui é um bocado inevitável, tem que ter algum cuidado com estes produtos, não é? Não. Claro que sim, claro que tem que haver sempre uma preocupação. Pronto, aí entre a escolha dos tecidos tem que ser tecidos certificados. Para poderem estar no exterior. Não pode ser um tecido normal, tem que ser tecidos próprios para o exterior. Ou seja, se apanhar uma chuvada, mantém-se? Sim. Mantém. O problema é o sol, não é a chuva. A grande diferença dos tecidos, se aguentam ou não, é o sol. Tanto a descoloração como a própria... A estrutura. Eles desfazem se não forem próprios para o exterior. Tudo isso está pensado, claro. Tudo isso está pensado. Muito bem, olha, gostei muito de conhecer mãe e filho. Muito obrigada pela vossa entrevista. Corra muito bem a Búzio. Tem estes dois, só vi aqui estas duas amostras, mas com certeza temos muitos mais, sim. A passar também imagens do vosso site, devem ter muito mais coisas, mas estes trabalhos são muito, muito, muito bonitos. Parabéns e obrigada. Criaram uma coisa nova e que fazia falta e é uma marca portuguesa e nós aqui gostamos muito de marcas portuguesas. Obrigada. E agora vamos falar de uma aplicação muito especial. A Universidade de Lisboa apostou numa aplicação que avalia a saúde mental dos estudantes.
Vamos saber tudo sobre este assunto na próxima paragem. Senhora reitora? Não sou reitora. Pró-reitora? Qual é a diferença entre a reitora? Até acho mais giro pró-reitora. É uma reitora que é pró? Não, estou a brincar. Explique-me lá. Reitor, digamos, é o chefe da equipa e nós somos uma equipa reitoral com vários vice-reitores e alguns pró-reitores. Eu sou pró-reitora. Percebo muito pouco da... Acredito, é da complexo. liturgia académica. Exato. Não é nada fácil. Mas olha, Maria José, nós convidámos-me a vir aqui, desde já agradeço o convite, porque achámos muito interessante uma faculdade de psicologia, não é? Que não é uma faculdade qualquer, preocupar-se e tentar perceber o que é que se passava com os seus alunos. E se calhar começamos por aí. Foi este o objetivo? Foi este o objetivo do lançamento da aplicação? Sim, digamos, o lançamento da aplicação está integrado num programa mais vasto que a Reitoria da Universidade de Lisboa lançou há vários anos, mas em particular no ano de 2022, quando eu entrei para a equipa reitoral, já com esta missão de olhar, em particular, para a saúde mental e para o bem-estar de toda a comunidade, não são só dos estudantes, mas obviamente em particular dos nossos estudantes. E, portanto, desde 2002 que criámos um programa que foi financiado, portanto, tivemos um financiamento específico, nós e muitas universidades em Portugal, felizmente, da Direção-Geral do Ensino Superior. E, portanto, com esse programa, o grande objetivo é efetivamente darmos resposta. Temos vindo a perceber, nós e todas as universidades e as universidades europeias, temos vindo a perceber que os estudantes necessitam, ou pelo menos estão cada vez também mais despertos para o assunto, não é? E, portanto, necessitam de algum acompanhamento e de algum suporte. E a Universidade de Lisboa, obviamente, já tinha, mas reforçou esta sua responsabilidade de acompanhar os estudantes nesta valência. E, portanto, o nosso objetivo foi, o programa tem muitas práticas, digamos assim, muitas ações que temos vindo a desenvolver, mas desde logo algo que para nós foi muito importante era desmistificar também a saúde mental. E não é preciso, mesmo em estudantes de psicologia? Não são só de psicologia, portanto, nós somos a Universidade de Lisboa. Pois claro, são todos, tem razão. São todos, portanto, são 50... Como é pró-reitora da Faculdade de Psicologia... Eu trabalho na Faculdade de Psicologia, mas sou pró-reitora da Universidade, é para toda a Universidade de Lisboa. Nós temos 19 escolas das várias áreas e 52 mil alunos. Meu Deus! Uma dimensão imensa. Somos a maior em Portugal e uma das maiores da Europa e até uma das maiores do mundo. E, portanto, temos muita diversidade, não é? E nestas 19 escolas também encontramos realidades muito distintas. Desse ponto de vista é muito interessante. Bem, já lá vamos. Pronto, tem uma grande amostra, não é? Exatamente. Temos uma população muito grande e a ideia aqui é, obviamente que nem todos vão precisar de ajuda, mas a nossa ideia é todos aqueles que por algum motivo sintam alguma necessidade de ajuda, não tenham algum entrave para procurar essa ajuda. Não é? Então, e como é que funciona a aplicação? Explique-me lá. A aplicação é uma aplicação simples, portanto, foi uma aplicação desenvolvida por uma empresa, portanto, nós fizemos uma parceria. Chama-se YouMind, não é? A aplicação YouMind é específica da Universidade de Lisboa, foi desenvolvida por uma empresa que é a MindOut, é uma empresa dedicada a aplicações, em particular aplicações de apoio, suporte à saúde mental, mas que desenvolveu em parceria connosco, de facto, esta aplicação que é específica para os nossos estudantes. Portanto, é algo muito simples, não é? Porque esse era o objetivo, era que qualquer estudante com o seu equipamento, nomeadamente o seu telemóvel, ou o seu computador, mas em particular os telemóveis, pudesse responder a um conjunto de questões e com... Obviamente são instrumentos validados, não é? Claro, evidentemente. Obtém imediatamente um resultado e com esse resultado recebe um feedback. Feedback esse que tem por detrás, obviamente, um psicólogo clínico com muita experiência, que lê os resultados e que refere, em primeiro lugar, qual é o nível, dá esse feedback ao estudante, qual é o seu nível de stress, qual é o seu nível de bem-estar ou de desmotivação, e dá algumas práticas imediatas que o estudante pode utilizar para monitorizar e para alterar valores. Por exemplo, estou em crer que com esse valor eventualmente não está a ter um sono
regulador. Então nós recomendamos, atenção, cuidado, verifique quais são os seus hábitos de sono. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Obviamente que aqui também... Tem uma escala. Tem uma escala e o grande objetivo é, a partir de um determinado valor, temos indicação de que aquele estudante precisa de ajuda psicológica e, portanto, é imediatamente encaminhado. O feedback que vai receber é esse, atenção, procura ajuda, porque nós estamos aqui a ter indicação de que necessita dessa mesma ajuda, vá verificar esse resultado, porque obviamente foi resposta a um conjunto de questões, portanto, e a ideia é, vá procurar essa ajuda e nós, evidentemente, temos um centro médico, quer um centro médico na universidade, quer algumas das nossas escolas também, onde damos logo nesse feedback quem é que deve procurar e uma indicação direta para procurar ajuda, onde vai fazer um rastreio com, obviamente, um técnico habilitado para verificar esse resultado e, caso necessário, vai ter um acompanhamento durante algumas sessões. Agora imagine isso no país todo. Claro, eu acho que era... Imagine o que isso era fundamental. Tanta gente que precisa de ajuda e que não tem, que muitas vezes não sabe direcionar, nem sequer sabe pedir, nem sabe pedir ajuda, nem tem depois ninguém que ajude a direcionar para... Claro. E isso cabe-nos a todos, porque, como dizem muito bem, não é? Há também aqui uma preocupação que é, as pessoas não têm ajuda e eventualmente precisavam dela, e pior ainda, é que às vezes têm ajudas que são nefastas. Sabemos hoje em dia que, ao nível da saúde, e da saúde mental em particular, também encontramos muita informação falsa. Pois, como em todo lado. Mas nessa área em particular é mesmo muito grave. É mesmo muito grave, e porque efetivamente temos muitos mitos, muitas pessoas... Que não são qualificadas. Não têm zero qualificação, a dar palpites, não é? E temos, de facto, muitas pessoas a seguir esses palpites. E por incrível que pareça, eventualmente também temos estudantes, não é? Pois, portanto, não claro, estão evidente. imunes a essas orientações e por isso nós, claro, não é só com a aplicação, temos feito também muito trabalho naquilo que se chama literacia em saúde, particularmente literacia em saúde mental, onde temos de facto esta preocupação de aumentar o conhecimento dos estudantes e não haver qualquer tipo de medo, nem qualquer constrangimento, e por isso também desenvolvemos muito a articulação entre pares, não é? De saberem identificar que se passa alguma coisa eventualmente menos positiva com um colega. Tão importante isso. Os próprios professores saberem identificar com os seus estudantes e, portanto, criarmos no fundo uma comunidade, uma comunidade que está alerta para este assunto. Eu não sei há quanto tempo é que já começaram a testar a aplicação? Nós lançámos a aplicação em fevereiro, portanto temos tido alguma adesão, mas efetivamente estamos agora à espera de ser neste momento em que os estudantes estão em fase de terminarem um ano letivo, a preparar-se para as avaliações finais. Sabemos que é um pico de stress muito alto nesta altura e, portanto, queremos de facto que eles sintam este suporte, não é? Sintam que têm ali um apoio. E sente que essa comunidade, que são quase 60 mil... Sim, 52 mil. 52 mil estudantes, sabe da existência da aplicação? Bom, esse é o grande desafio, digo eu, para o mundo, não é? É sempre. É, de sabermos chegar a todos os estudantes e fazermos chegar toda esta informação, porque a verdade é que os canais são tantos que a dispersão também é muito grande. Nós temos intensificado bastante a comunicação nas redes sociais, nas nossas redes, com as associações de estudantes. Temos também feito um trabalho com as associações de estudantes, mas eu diria essa é uma tarefa infinita, não é? É uma tarefa infinita. É uma tarefa Isso porque infinita. seria super interessante, não sei se... Eu fiz esta pergunta, porque tinha já aqui outra preparada, que era se com a amostra que tem já se consegue perceber quais são os principais problemas dos estudantes. Sim, já sabíamos antes, não foi precisa a aplicação para o saber, porque efetivamente nós temos desde 2013 um centro clínico a fazer acompanhamento na universidade e depois temos várias escolas onde também há um gabinete de apoio ao estudante e, portanto, sabemos como, aliás, em todas as escolas, a ansiedade é a principal problema que encontramos e a depressão, que era algo muito raro nos estudantes pela idade, não era nada frequente,
Toda a literatura na Europa e no mundo, depois do Covid, começam a aparecer cada vez mais estudantes com depressão. Não é em número como é a ansiedade. Não é? A ansiedade é mesmo uma coisa... E já agora pergunto-lhe, mas agora um bocadinho fugindo do tema, mas porquê que esta geração é tão ansiosa? Pois, eu acho que não há só uma explicação. Pois não, daria para uma conversa muito longa. Para um fenómeno tão complexo não há só uma explicação. Uma coisa é certa, nós estamos a trabalhar com estudantes universitários, mas eu gosto sempre de referir, imaginemos os que não chegaram à universidade. Sim. Não é, portanto, vir para a universidade não é um elemento ter estressor. Ansiedade não é um privilégio dos universitários, Exato, é de todos os, uma certa de todos geração, nós, sim, e é de uma geração em particular. Estes estudantes, esta geração, estes jovens, de facto é um problema que nós encontramos cada vez mais. Eu acho que há explicação em muitos fatores, não é? Covid claramente foi uma explicação. Com os confinamentos. Exatamente, com os confinamentos que impediram aos jovens os contactos sociais. E pior é que passaram a ser a normalidade, não é? Exatamente, eles evitam às vezes os contactos sociais. Eles evitam imenso. Eles continuam a pedir-nos se as aulas não podem ser em formato à distância, ou continuam a pedir se as defesas de mestrado, por exemplo, que é um momento sempre social, interessante, em que as famílias vêm assistir habitualmente, etc., mas ainda temos alguns estudantes a pedir, mas não podemos fazer... Parece que perderam competências sociais de estarem uns com os outros sem ser atrás disto. Sem ser atrás disso. Depois, é isto e são os nossos exemplos. Eu acho que basta, enfim, socialmente estarmos em alguns locais, ainda hoje comentava com os colegas exatamente na reitoria, basta irmos jantar fora e estarmos a olhar para famílias que estejam ali ao nosso lado e nós percebemos que estão as crianças pequenas, os adolescentes e os pais, o pai e a mãe, presos aos seus respectivos assustador. E eu às vezes fico com vontade de dizer, olha, porquê é que vieram jantar fora juntos? Eu não julgo ninguém, porque eu acho que já fui essa família em algum momento e acho que quando acontece isso, olho para à volta e fico tipo, ai que horror, parece um filme, parece uma distopia, parece um filme de terror. Exatamente. Um filme de terror, está tudo, cada um no seu ai, porquê é que isto está a acontecer? Eu acho mesmo que não é dizer, não, isto a mim nunca me vai acontecer. Não, vai acontecer a todos nós. Agora, é muito importante como adultos, não é? E é sempre isso que eu digo, em relação também a nós, professores, não é? Como adultos educadores, temos que dar o exemplo, temos que ser os primeiros a dar os exemplos. E em casa, com as famílias também. Há famílias que não estão na mesma casa e que comunicam através do WhatsApp. E há pessoas, eu conheço pessoas que os filhos só se alimentam, ou seja, há uma ligação direta entre o sucesso da alimentação da criança com o iPad que está em cima da mesa. Claro. E se não existir o iPad em cima da mesa, a criança não come. Claro, porque foi habituado a fazer isso e que às vezes dá imenso jeito. Eu acredito que é uma maneira de manter as crianças quietas e, em alguns contextos, nomeadamente em restaurantes, etc., se calhar é muito prático numa determinada idade, só que o problema é o que é que estamos a ensinar, não é? E, portanto, acho que sim, acho que a ausência de contacto social, o confronto com outras ideias, mas ali ao pé de nós, não é? Que é imediatamente confrontar as nossas ideias, sermos capazes de expor sentimentos e sermos capazes de discutir opiniões e de encontrar várias pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, mas que é disso que vamos tirar crescimento e que vamos nos testar, não é? Que faz parte da nossa vida, do dia a dia. Claro que será depois Eu acho que estamos a chegar aqui a um ponto de saturação, mas eu sou muito otimista. Mas eu observo algumas pessoas da geração dos meus filhos, alguns grupos que eles têm, em que já estão a fazer um movimento ao contrário. Sim. Ou seja, é coisas do género. Este fim de semana ninguém pega nos telemóveis e quem pegar tem uma penalização. Isto parece incrível. Lá está, parece que estamos a viver uma distopia, mas na verdade eles já estão a começar a fazer esse exercício. É muito interessante. Várias pessoas com crianças adolescentes, mas ainda ali no início da adolescência, têm-me retratado exatamente esses aspectos, é muito interessante e eu própria já fiz experiências com os meus alunos, que são alunos de mestrado, a maior parte dos meus alunos já não são da licenciatura, são de mestrado, e já tive um grupo uma vez que
eram excelentes alunos, mas tinham muita dificuldade em gestão da sua vida pessoal e da vida de trabalho, e fizemos algumas combinações de vamos experimentar, vocês este fim de semana vão se organizar da maneira tal e só podem ver o telemóvel da... Quase como experiências sociais, não é? Exatamente, e havia um compromisso da parte deles comigo para fazermos dessa maneira. Giro. E foi super interessante porque na semana seguinte muitos deles vinham-me dizer inacreditável, que bom ter-nos feito esta obrigação. As coisas que eu consegui fazer sem o telemóvel. E o rendimento que eu tive, e depois quando estive no telemóvel não tinha sentimentos de culpa, não estava com a sensação de que estou a prejudicar o estudo porque foi a hora em que disse que eu podia, não é? Portanto, eles tinham-se comprometido comigo a hora em que podiam estar nas redes sociais, nomeadamente. E, portanto, acho que é muito interessante. Basta vermos o que aconteceu no apagão, não é? Que foi espetacular. Exatamente. Quer dizer, foi trágico para imensas pessoas, atenção, mas aquela coisa dos jardins cheios de pessoas a ler e a conversar e a jogar à bola e tudo, Claro, de repente, claro. existem pessoas, as pessoas existem. Foi incrível, E é muito não é? interessante que ainda esta semana estava a ouvir um podcast e uma pessoa dizia eu tive uma experiência de uma ansiedade quando vi que a luz tinha apagado e eu pensei, oh meu Deus, e agora? E depois refleti, e agora o que é que me vai acontecer? Nada de mal, quer dizer, vou aproveitar para isto e para aquilo e para o outro, e portanto é preciso reformularmos, não é? Como é que podemos viver sem estas dependências, porque no fundo é uma dependência como todas as outras. É sim, senhora. Professora Maria José Chambel, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigada. Muito obrigada, eu. Espero que continuem a produzir muito trabalho nesta matéria, que nos ajude a perceber como é que podemos alterar Claro, e a estes vivermos contextos. todos melhor, porque E na vivermos verdade, melhor. apesar de tudo, eu acho que vivemos cada vez melhor, Sim, não é? claro que sim. Estamos claro que sim. cada vez mais exigentes Sim, também. temos só que nos adaptar a estas novas Evidente. tecnologias. É Obrigada. isso mesmo. E da saúde mental, vamos passar para a fotografia. A minha próxima convidada, a Meg Rodrigues, é uma fotógrafa muito especial. O seu trabalho aborda minorias e comunidades fragilizadas e invisíveis. Vamos conhecer o trabalho desta mulher extraordinária na próxima paragem. Mas antes, veja aqui umas imagens. Não é? Eu gostava de ver, já estou curiosa de ver as fotografias da Meg, que já estava a lançar. Agora vamos ver mesmo a Meg. Vamos vê-la. Já estava a pôr as tuas fotografias no ar, porque eu estou tão curiosa que as pessoas as vejam. Olá, Meg. Olá, Rita. Pronto, eu sou fã do trabalho da Meg já há muitos anos, somos amigas, vamos já fazer aqui o disclaimer. E acho que tu tens um olhar muito particular, muito diferente sobre a fotografia. Mas eu gostava que tu começasses por explicar como é que isto acontece, como é que a fotografia acontece na tua vida, antes de começares a explicar o que é que tu pretendes retratar, porque o teu mundo é muito diferente dos outros fotógrafos. Ok, obrigada pelos elogios, antes de mais. São mais que merecidos. Obrigada. Como é que isto começou? Eu antes achava que tinha sido mais tarde, mas há pouco tempo lembrei-me que talvez 13, 14 anos recebi a primeira câmara fotográfica e fazia experiências no quarto, autorretratos que hoje são vergonhosos, espero que ninguém os tenha, e portanto começou aos 14 anos, também sempre rodeada por inputs artísticos por parte dos meus pais, do meu irmão, sempre houve essa parte da arte que me rodeava. A sério, foi tarde daquilo que nós achamos normalmente em média para os artistas, porque foi só por volta dos... Eu acho que tinha para aí 20 que me comecei a pensar, eu tenho mesmo que me formar nisto a sério. E foi só por volta dos 20. E foste à procura dessa formação. Exato, ou seja, eu percebi que havia uma tendência minha a querer explorar essa arte, mas percebi obviamente que precisava da bagagem técnica e também da parte da cultura em si, não é? Da fotografia e da arte no geral. E depois já havia mesmo uma sensação de inevitabilidade. Eu não posso escapar mais a isto. Pronto, e foi aí que me inscrevi na escola de fotografia e depois nunca mais parei. Tu gostas, sobretudo, de fotografar pessoas, mas não só. Os sítios que são importantes para as pessoas, os objetos que são... Eu às vezes olho para o teu trabalho e é quase como se fosse... É por isso é que é tão comovente para mim. São cápsulas do tempo. Não sei explicar isto de outra maneira. Se calhar vamos fazer uma coisa que é... Estamos todos a ver aqui atrás, mas depois também vamos pôr ali à frente as fotografias da Meg. E tu vais explicando, elas vão passar um bocado depressa para as tuas explicações. Okay. Mas eu gostava que tu fosses explicando mais ou menos o que é que procuraste, porque isto são várias séries do teu trabalho. Sim. Nesta série é a família, não é? Exato, este trabalho chama-se Família e retrata famílias LGBT residentes em Portugal, não só portuguesas, basta serem residentes em Portugal,
Aqui vemos, chama-se As Senhoras, e são retratos de mulheres com algum transtorno psiquiátrico. Foi o meu segundo trabalho feito, assim, maior. Depois vi também que já passaram... Espera aí, vamos ver aqui. Aqui entramos no trabalho chamado Património, em que retratei mulheres de luto em Rabo de Peixe, nos Açores. E também parte da vila, portanto, a arquitetura, as casas, não só as senhoras, onde elas vivem também. Porque sentiste um choque, são estas senhoras? Sim, exatamente. Sim. E, paralelamente, tal como nos trabalhos anteriores, também recolho-se histórias. Nem sempre acabo por publicar, mas fica para arquivo e porque gosto de ouvir. Aqui estamos a ver só uma coisa que eu achei fascinante. Portanto, tu foste fotografar escadas, o chamado entrada, wall, não sei como é que isto se diz. Eu aprendi há uns dias, uma pessoa que me contactou no Instagram e que me deu um nome técnico para isto, de vestíbulos. Eu adorei a palavra. É lindo, até sexy. Não, fica bem, exato, vestíbulo, e até assim, graficamente. Mas são, pronto, são os hall de entrada hall de entrada é uma redundância, mas pronto, as entradas dos prédios portugueses. E de facto aqui distingue-se dos outros trabalhos porque não temos pessoas, mas temos o rastro humano. É isso que eu estou a dizer, temos os sítios onde elas habitam. Exato. E que como é que a entrada de uma escada pode ser uma coisa tocante, porque tu imaginas a quantidade, eu pelo menos ponho logo a imaginar a quantidade de famílias, de histórias, de tristezas, de alegrias, de coisas que se passaram nestes elevadores, nestas escadas. Exato. E quem é que se lembra de ir fotografar? Continua, olha, temos aqui outra fotografia. Ok, aqui também é o património, portanto as senhoras de luto de Rabo de Peixe. E aqui a família. Continuamos com a diversidade. Exatamente. E faltam aqui algumas das tuas... as mãos. Exato. Portanto, isso é a abóbora toda da Meg, portanto. Portanto, aqui a anterior eram mãos, chama-se Mãos no Metro de Lisboa, em que eu vou à procura da gestualidade, dos adornos, da forma como nós colocamos as mãos, que isso dá imensa informação sobre a pessoa. Desde a idade, desde a tensão que pode ter, às vezes até mãos unidas, não é? Um casal ou mãe e filho. E só olharmos para as mãos, nós vemos imensa coisa. Isso interessa muito. Depois tu tens outra série que infelizmente não vai estar nestas fotografias, não podíamos ir buscar todas, mas que eu adoro, que é das carteiras, Meg. Sim. Queres explicar o que é que tu fizeste? Sim. Fui à procura do hábito que já está extremamente em desuso de pessoas que guardam fotografias na carteira, aquelas 3x4, é assim que se chama o trabalho. Normalmente são de entes queridos, ou dos cônjuges, ou de um amigo ou de uma amiga, e esse hábito já está perdido para o digital, não é? Nós agora substituímos isso por uma fotografia de um wallpaper do telefone. Mas que é tão bonito, e quando eu vi isso, fez-me lembrar os meus avós, que andavam sempre com as nossas fotografias nas carteiras. A ligação emocional é imediata. Não sei se provavelmente uma criança com 6, 7 anos teria a mesma emoção, porque não conhece esta realidade. Provavelmente já nem sabe o que é, provavelmente. E tu foste buscar esses retratos, essas carteiras que têm vivências, têm bilhetes de metro, depois tem lá não sei o quê, depois tem o passe, depois tem a fotografia dos netos ou das netas. Como é que tu fazes para chegar a estas pessoas? Não podes chegar ao pé da pessoa, olha, mostra-me lá a sua carteira e abra. Como é que faz o teu trabalho de pesquisa nestes casos todos? Serão pesquisas diferentes, mas tenta explicar-me. Sim. Então, antes de ir à procura das pessoas, eu faço sempre uma procura do que é que já está feito neste tema. Não que isso me dissuada de o construir, mas para saber. E depois tenho utilizado o Instagram, que é uma ferramenta poderosíssima para fazer open call. Ou seja, eu exponho sucintamente o que é que estou à procura e faço tanto um post como um story, e aquilo é difundido rapidamente. Também conto com a ajuda muitas vezes dos meus amigos, dos conhecidos ou de jornais até, que também publicam essas open call, e as pessoas leem, e é uma coisa incrível porque elas se relacionam com esse tema. Quando me contactam, à partida já querem participar. Não, giro. E tem sido assim. Lá está, uma utilização tão boa das redes sociais. Sem dúvida, não é? e incentivo, e muitas vezes até quando dou aulas de fotografia, eu incentivo sempre o uso das redes sociais para se chegar às pessoas, porque elas de facto, se veem aquele tema e se relacionam, é muito mais fácil então começarmos a trabalhar juntos. Mas tu estás sempre a pensar, a tua cabeça é uma cabeça muito diferente, porque, por isso é que és artista, mas estas ideias que são sempre... Isto é tão bonito, mas porquê é que eu nunca pensei nisto? Foste tu que pensaste nisso. Tu fazes esse exercício como? O que é que tu procuras na fotografia para chegares a estas coisas tão diferentes e tão bonitas? Uma pergunta boa. Eu acho que tento encontrar a humanidade em sítios improváveis. Tenho olhado para trás, portanto, em retrospectiva, olhando para a linha que une os trabalhos,
porque isto tudo sai de um sítio que é automático, não é? Mas depois eu consigo perceber, ok, que padrão é que há aqui? E eu acho que é isso, naquilo que é menos provável, eu encontro vulnerabilidade, encontro humanidade, e isso interessa-me. Pronto, então, e sou sensível a isso, e como existe uma coisa incrível chamada câmara fotográfica, eu utilizo para registar. Como é que é a tua relação com as pessoas que fotografas? Porque eu lembro-me, por exemplo, com as mulheres dos Açores, de ter lido, muitas vezes eu acompanho o teu Instagram, senti que tinha ficado ali uma relação, e mesmo com as mulheres que tu retrataste, que sofriam de alguma espécie de problema mental, tu crias uma relação forte com as pessoas. Sim, e... Porque às vezes não deve ser fácil. Porque... Exato, sim, e acho que encontro um equilíbrio interessante e bom para ambos os lados. Mas são sempre trabalhos que implicam muito tempo e esse tempo resulta em estreitar da relação. E, portanto, acabamos sempre por ficar mais próximos ou mais próximas. Nem toda a gente fica amiga, obviamente, claro. Mas há uma proximidade ali, porque eu acho também... Há intimidade? Exato, e porque acho que é assim que não que eu o faça de uma forma interesseira, porque me interessa verdadeiramente, mas assim eu consigo também aceder a outras partes da pessoa e isso vai-se ver na imagem. E porque me interessa verdadeiramente, essa é a parte principal. Tu mostras as tuas fotografias aos tuas retratadas? Sim, durante as sessões fotográficas, normalmente antes de começar há um briefing, eu explico que nós fazemos mais ou menos cadências de 5 em 5 imagens. Paramos e à quinta, à 15ª, sentamos e vemos. Como eu tenho uma câmara digital, tenho um ecrãzinho e as pessoas veem, e às vezes até ofereço, no caso do património, ofereci algumas imagens. Mas sim, é um trabalho que tem que ser sempre em equipa, porque não me interessa ficar com nenhuma imagem que a pessoa não gosta de ver. Tem que ser com consentimento sempre, não é? Não há outra forma. Não há outra maneira. Não há mesmo. E já tiveste, imagino, reações diversas, algumas devem ter sido muito bonitas às tuas fotografias. Pessoas que se calhar nunca são retratadas, porque há pessoas que estão invisíveis, como tu dizias. Sim. Sim, tem corrido bem e no caso das senhoras, portanto, o trabalho que foi feito na Casa de Saúde da Idenha, nós depois até promovemos ali não foi uma festa, mas quase... Um encontro. Exato, em que as imagens foram projetadas e foi muito uma coisa, nunca me esqueço, já foi há imenso tempo, em uníssono quase, quando elas começaram a ver as suas imagens, tipo, uau! E esse som de ouvir uma sala das senhoras a reagir foi incrível. Mas é isso, é de facto de olhar para uma pessoa que se está a ver retratada e quando isso não é comum é muito forte, sim. Já andas a trabalhar nas próximas séries? Sim. Já tenho 2 encomendas que não posso dizer o que é. Não podes e não Nunca dizes. Pensei que um dia pudesse dizer isto, by the way, que não posso dizer o que é. Adoro! Mas sim, mas está a acontecer. Mas bom, porque tu mereces muito, eu acompanho o teu trajeto há muito tempo e se foi uma coisa que tu lutaste e agora é muito bonito ver. Eu vejo uma fotografia, eu sei que é tua. E isso acho que é incrível, não é? Já tens uma identidade muito marcada como fotógrafa. Portanto, tens 2 projetos secretos. Exato, pronto, é só também uma questão de tempo até se falar sobre isso. E depois tenho este que está ongoing dos prédios e tenho outro que envolve, posso dizer assim, porque ainda não, também é meu, mas que envolve uma pessoa que é cega e, portanto, digo só assim isto, cegueira e fotografia certamente não é uma relação muito direta, mas depois eu direi mais. Vais dizer, e vens aqui contar-me tudo outra vez. Meg, é mesmo uma honra ser tua amiga e é um orgulho acompanhar o teu trabalho. Obrigada. Porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho que eu acho que nos ajuda a criar um mundo mais justo e que nos comove. E eu acho que nós andamos todos a precisar de nos comovermos. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E chegou a altura de dançarmos ao som da música da Jéssica Pina, trompetista, trouxe o trompete, cantora, compositora. Esta artista integrou a digressão mundial da Madame X. Madonna é portuguesa, de Alcácer do Sal e já brilhou em palcos por esse mundo fora. Já vamos conhecê-la e recebê-la aqui no Intercidades, mas antes vamos lá ouvir um bocadinho da sua música. Aos montes mais altos, para quebrar os traços.
seguir sem moldar o peso. Se os pés forem de ar, eu esqueço. Não sei onde acaba ou começo. Sou as ondas que encontras e não mostras. Sou um vento novo, sou a soma de areias que levantam e vês-me de novo. Sou as ondas que encontras e não mostras. Sou um vento novo, sou a soma de areias que levantam e vês-me de novo. Sou um vento novo, vês-me de novo. Sou um vento novo. Vejo ao longe, dou tudo o que trago. Não guardo o que trava, que o peso das asas surpreende. Volto ao centro e mostro que sai de dentro. Pra onde tudo vai, não sigo. Só fico onde ensaio o paraíso. Sou as ondas que encontras, não mostras. Vês-me de novo, sou as ondas que encontras e não mostras. Sou um vento novo, sou a soma de areias que levantam. Vês-me de novo. Sou um vento novo. Vês-me de novo. Sou um vento novo. E já está comigo a incrível Jéssica Pina. Olá, Jéssica. Olá, Rita. Natural de Alcácer do Sal. Como é que é Alcácer do Sal? Ainda voltas, ainda vais muitas vezes a Alcácer? Sempre que posso, sempre que consigo. Tenho lá a minha família também. E sou... É o sítio onde tu pertences. Exatamente, é a minha casa. Tenho muito orgulho na minha terra, porque também me fez quem eu sou hoje. A Pois verdade é, essa. fizeste lá a tua formação toda, não Sim, foi? sim. Eu comecei lá com 8 anos, muito pequena, sem fazer ideia que ia alguma vez fazer da música a minha vida. E comecei numa filarmónica, numa das filarmónicas que Alcácer tem, que é esta bênção que é uma forma gratuita de estudar música, de conhecer o que é a música, tocar em grupo, pertencer a uma família. Tão bom. Que acaba por ser uma família. São momentos felizes que tu recordas dessa tua infância? Sim, completamente. Sim. Na música. Olha, mas explica-me lá. Pronto, estás na filarmónica, mas tocaste vários instrumentos e depois apaixonaste pelo trompete. Como é que acontece isto? Foi um bocado isso. Eu acho que o trompete apaixonou-se por mim também. Apaixonou-se por ti, porque também os outros instrumentos não estavam... Eu percebo. Não, no sentido que os outros não estavam a querer nada comigo. Não estavam a havia ligação. Eu comecei no clarinete primeiro e não passava do mesmo sítio, semanas, e não estava a acontecer nada. E quando eu experimentei o trompete, quando o professor me pediu para trocar, para ver se alguma coisa funcionava, o trompete foi muito automático, foi uma relação muito... Foi, não sei explicar, mas é uma coisa que não é tão comum de acontecer, que é tirar logo um som. E comigo aconteceu isso. E então o professor disse, ok, ficou este. O que é que tu gostas porquê é que tu gostas de tocar trompete? Eu sei que agora, quando nós já começamos a fazer uma coisa muitas vezes, de forma profissional, às vezes esquecemos do porque é que é um instrumento fixe. É assim, na altura, claro que eu não escolhi, eu quero mesmo aquele, lá está. Foi o contrário, não é? Ok, vamos ver se este funciona. Este funcionou para mim e eu aprendi a gostar e a amar mais o trompete conforme o tempo ia passando e eu percebia a relação que ia criando com ele. Eu hoje em dia digo que isto é quase como um filho,
porque Porque eu estive a reparar, estávamos aqui a tentar posicionar o trompete em cima da mesa e tu estavas com um cuidado extremo na forma como o instrumento era colocado aqui em cima. Sim, é comum para nós músicos, porque nós passamos tanto tempo, é quase como se sentíssemos que fosse uma parte do nosso corpo. E temos sempre esse cuidado, eu tenho que sempre saber onde é que ele está, se está num sítio seguro. Nós temos esta relação com os nossos instrumentos, porque não tem nada a ver com o valor monetário, é mesmo esta relação que nós criamos, porque o instrumento também se vai adaptando a nós. Claro que a forma como nós tocamos, como ele vai abrindo, de certa forma, para nós. E isso, pronto, depois com o novo tem que se criar tudo do início. Isso é muito engraçado. Já tiveste quantos trompetes? 2 só. Só 2? Só 2. E este já tens há quanto tempo? Este tenho há 6 anos, mais ou menos. Sim. Já está assim afinadinho, perfeito para ti? Já, sim. Já te conhece? Vai sempre moldando, mas já me conhece já. E ele, por exemplo, é suscetível a alterações de clima? Completamente, sim. Ele é mais. Somos mais nós, na verdade. Não, os dois? Sim, é os dois, mas é um instrumento um pouco ingrato até tocar, o Miles até dizia isso, porque o nosso estado de espírito, quanto os nossos músculos faciais estão tensos mais naquele dia ou menos, se há um dente que está a nascer e de repente. Tudo isto afeta muito diretamente a forma como. Falaste no Miles Davis, é uma das tuas referências. Também, sim. Quais são as outras? Eu por acaso, falei sobre o Miles há pouco tempo e eu disse que eu comecei a ouvir jazz muito tarde na minha vida. Porque só quando eu fui para a universidade, mais tarde, aos 18 anos, é que me disseram: pá, tu tens muito jeito para improvisar, para criar as tuas coisas, porque eu nunca queria fazer aquilo que estava escrito, nunca queria tocar igual ao que era suposto. Queria sair e fazer à minha maneira. Porque eu acho que eu via o trompete muito como a minha voz. E bem? Eu cantava com o trompete. Porque também tinha muita vergonha de cantar e eu acho que eu usava o trompete para tentar fazer isso, para substituir isso. Então as minhas referências nunca foram tanto instrumentos de sopro, ou o trompete, ou trompetistas, mas foi muita música que eu ouvia na altura e até, que até era mais o pop, o rock, o R&B, música americana, muita influência também que tive. E eu queria fazer com o trompete aquilo que eu ouvia da voz dos outros. Então as minhas influências inicialmente foram essas. Claro, depois comecei a estudar jazz e a ouvir Miles, Chet Baker, Howard Grove, que é também uma das minhas grandes influências, e por aí fora. Olha, há muitas mulheres a tocar trompete? Não, não há. Em Portugal menos ainda. Mas porquê? Como é que tu vês isso? Eu acho que tem a ver com... Não temos esse exemplo, né? Essa representatividade. Não é tão comum e por isso, à partida, por exemplo, eu tive esta sorte, entre aspas, de clarinete não está a funcionar, porque se funcionasse, se calhar eu já era clarinetista. Se calhar não é aquele instrumento que inicialmente vão dar a uma mulher. É isso que eu ia dizer. Achas que também há um preconceito, porque existe em todas as áreas da sociedade, porque não na música, de alguns instrumentos serem... Estas não é muito feminino tocar isto? Sim, completamente. É um instrumento que, à partida, as pessoas pensam que é preciso força, que é preciso um pulmão gigante. E isso é associado ao homem e não à mulher, não é? Claro. Ao início. Mas tem tudo a ver com a relação. É preciso tempo, paciência, dedicação. Isso sim é preciso para tocar trompete e qualquer outro instrumento. E tu disseste uma coisa linda, que depende muito também, mas isso, claro, é como em tudo o que implica, que todo o movimento artístico, tudo aquilo que nós criamos, está ligado com as nossas emoções, não é? Tu há bocado estava a dizer, não só com as emoções, no vosso caso até com a boca, basta um dente estar, não sei tudo. Só pouco estavas-me a dizer, se eu tocar, tenho que tirar o batom. Exatamente, tive essa preocupação de perceber, será que se eu for tocar eu não posso colocar batom porque vai cortar a minha vibração? O lábio precisa de conseguir vibrar para... Quando a Jéssica diz cortar a minha vibração, não é tipo, vai cortar a minha vibe. Não, é literalmente. É literalmente a vibração dos lábios. Olha, mas tu conseguiste em muito pouco tempo, apesar de tudo, construir uma carreira incrível, não só em Portugal, como internacionalizares a tua carreira. Como é que tu vês isto? Até com a Madonna já foste em digressão, para já tens que me dizer, como é que é, Madonna? Todos queremos saber. Toda a gente faz essa pergunta. Claro, eu sei, não é nada original, mas eu também tenho que fazer. Não, mas é completamente compreensível. E como é que aconteceu este convite da Madonna? Quando ela estava a viver em Portugal e começou a conhecer alguns músicos, acabou por me conhecer a mim também, gostou, depois acabou por me chamar para coisas e até que chegou à parte da tour. E gostaste de fazer a tour? Adorei. Aliás, loucura, foi um pouco a minha rampa de lançamento para o meu projeto a solo, na verdade. Certo. Foi até depois dessa experiência que eu abri um pouco os horizontes e a minha mentalidade, a forma como eu via a música, a forma como eu era demasiado
não perfeccionista, mas muito, queria que tudo fosse muito perfeito. E às vezes não Uma grande expectativa. Sim, não fazia muita coisa à espera que fosse perfeito, e se não é perfeito não vou fazer. Eu acho que ela Auto-boicotavas, que acontece a muitas de eu acho nós. que ela me abriu essa forma de pensar E que daí bom ter sido começar uma o mulher que abriu a forma de pensar de tantas outras mulheres. É bonita essa história. Olha, tu vais ter imensos concertos nos próximos tempos. 22 de maio, Valado dos Frades Nazaré, no Valado Jazz. 23 de maio, no Centro Cultural do Cartacho. 6 de junho, em Tomar, nos Sons da Adega. E depois vais para uma digressão internacional. Sim, também estou... Com os Brooklyn Funk Essentials. Exatamente. É uma banda Vida boa. originária da América, mas que agora vive na Europa e que faz os concertos aqui pela Europa. Sim, vida boa, é isso. É boa, música não é? é um pouco isso. Também tem as suas coisas menos boas. Acredito. como Quais tudo. são? Cansaço da estrada? Sim, o cansaço, a forma como nós somos um pouco desligados de outras pessoas, porque nós trabalhamos muito em ambientes com muitas pessoas. A nossa energia é muito consumida durante concertos, ensaios, conhecer pessoas todos os dias, e depois acho que nos desligamos um pouco da família, das pessoas mais próximas, e isso também pode ser um ponto menos positivo. Somos pessoas um pouco mais... eu acho que é geral. Claro que falo por mim, mas acho que é geral, acaba por acontecer isso. E porque é ingrato, porque nós temos que estar constantemente um passo à frente, não é? Temos que estar sempre a mostrar aquilo que nós fazemos, a expectativa. A partir do momento em que estás aqui já não podes nunca vir para aqui. Então gerir tudo isso emocionalmente não é sempre fácil. Não, mas nota-se que tu sabes muito bem, tu sabes andar nisto. Porque só o facto de tu fazeres o diagnóstico disso tudo já é uma coisa muitíssimo positiva, não é? Tu sabes o que é que precisas para equilibrares, porque Sim, não é... vou tentando gerir isso. Acho que também aprendi isso porque trabalhei muito com outros artistas. Antes de eu ser artista, trabalhei com outros artistas muito tempo. E eu acho que eu absorvi muito. Vi muito como é que cada artista fazia as coisas e acabei por aprender muito com isso e tentar não repetir os mesmos erros. Talvez. Olha, andas a preparar alguma coisa só para terminar, porque depois vou-te pôr a tocar um bocadinho e depois eu já não digo mais nada. Sim, também não posso dizer muito ainda. Também ainda não tenho datas definidas, mas estou sim a preparar o meu próximo trabalho, os meus próximos originais, e estou ansiosa para poder falar sobre isso e estar cá fora. E voltas cá para falar sobre isso. E agora, se não te importas, tocas só um bocadinho assim. Nós já não vamos dizer mais nada, vamos já despedir. Beijinhos até amanhã e vamos ficar a ouvir a Jéssica Pina. Que eu sei, é de improviso, e eu até foi um bocadinho maldade que eu pedi-te, mas é porque eu adoro ouvir-te tocar. É isso mesmo. É isso mesmo, obrigada. Incrível, obrigada, Jéssica. Obrigada. Muito linda, muito linda. Obrigada. Que bom.